QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. O melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio extra e muito especial, viu? Hoje nós estamos aqui exatamente às 18 horas para começar esse programa, trazendo o novo fenômeno da internet, o cara que realmente tem conquistado aí uma legião de fãs. É muito bom. Hoje eu mandei um vídeo dele com um pedacinho de cada imitação que ele faz e, cara, o feedback foi muito positivo. Todo mundo falando, cara, o homem é realmente fera, né? Então hoje, eu não sei se eu chamo de Gabriel Fanart, de Gabriel Marques, mas o Gabriel está com a gente aqui ao vivo. Seja bem-vindo a Rio Preto, seja bem-vindo ao No Ar. Muito obrigado, Hamilton. É um prazer estar aqui com você. A gente marcou um bom tempo aí o nosso bate-papo e finalmente chegou. Estava ansioso, cara, e vai rolar um super bate-papo bacana. Show Não de sei bola. com qual voz você vai querer falar, mas tem bastante. Todas as vozes possíveis. Gostaria de agradecer o convite, tá? Boa. Todo o suporte que você deu pra gente, muito legal. Não, show de bola, A que cidade isso. é maravilhosa, inclusive um salve pra todo mundo aí. Você já tinha vindo em Rio Preto ou não? Já. Já, né? E, cara, tô muito feliz de estar aqui. Então, Boa. bora começar essa bagaça. Muito bem. Mandar um salve aqui pra nossa primeira dama, qual que é o nome dela? Jaqueline. A Jaque tá por aqui também. Jaque, obrigado, viu? Beijo, amor. A Jaque, que é uma tatuadora maravilhosa, tá por aqui também hoje, presente. Bom, eu quero começar agradecendo primeiro a todos os nossos patrocinadores aqui do No Ar, toda a galera que tá sempre junto com a gente. E para que esse episódio pudesse acontecer também, a gente precisou de alguns parceiros extras, né? Para poder nos ajudar. Então eu quero agradecer o Zeca, né, o nosso querido Zeca Fran aí. Depois o Gabriel ficou de mandar um áudio pro Zeca. Da Estilo Baby Joias. Ô Zeca, obrigado, viu, mais uma vez, a parceria bacana aí, junto com a gente aqui hoje. Também a Rafa Multimarcas, o nosso querido Rafa. Rafa, um abraço pra você, cara. Obrigado de coração, viu? O nosso querido Rafa também lá da Rava. A Rava que é uma loja sensacional e a gente vai trocar essa ideia aqui, graças também ao apoio dele. O Evandro Tatu, que foi o cara que como se diz assim,
nos apresentou, né? Eu já tinha visto alguns vídeos do Gabriel na internet, e aí, certa vez, uma pessoa me marcou e falou, cara, leva o Gabriel lá no seu podcast. Falei, cara, como, né? Não tenho contato, e, pô, como é que eu vou chegar no cara? Não, vai. Aí o Evandro também entrou em contato, e eles participaram de um evento, né? É muito bacana, acho que faz uns 15 dias, você não lembra quanto tempo faz. E o Evandro falou, cara, o cara é muito legal e tal. O Evandro gravou um vídeo com o nosso querido Gabriel e tá nos ajudando também. Então, um salve pro nosso querido Evandro Tatu e o Mercadão Agropet. Mandar um salve especial aqui pro nosso querido Juarez, porque hoje tá sendo inaugurada a 8ª loja do Mercadão Agropet, e o Juarez falou assim, não, cara, pode trazer o cara aí, o que precisar a gente dá uma força, e é um grande parceiro nosso. Então, para você que faz parte aqui do nosso time de patrocinadores, a minha gratidão, e aos nossos patrocinadores extras aí do nosso podcast de hoje também, muito obrigado, que vocês nos ajudaram muito. Para começar aqui, é claro, agradecendo a Montana Automóveis, você tá vendo esse QR Code aqui na nossa tela, que é a nossa patrocinadora Master, muito obrigado ao Marcelo, toda a galera da Montana, tá vindo muita coisa nova por aí, tá bom? E fique ligado para você acompanhar também as novidades, tá? Vai lá no @Montana Automóveis Rio Preto, inclusive, logo vai estar um vídeo rodando nosso aí, produzido pela Filmix, que é o estúdio onde a gente tá sempre aqui fazendo o nosso podcast, e hoje é um dia especial, porque em pleno sábado, né, a gente tá fazendo esse episódio incrível, ao vivo, em pleno jogo do Corinthians com o São Paulo. Então você imagina a nossa responsabilidade de estar por aqui. Vamos começar o nosso bate-papo, lembrando para você que está aí no YouTube, está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like, compartilhar, e para você mandar a sua pergunta, para você pedir alguma imitação aqui, ou falar alguma coisa para o Gabriel, você precisa se inscrever no canal, tá? Se inscrevendo no canal rapidamente, aí eu acho que é 1 minuto, 1 minuto e meio, o YouTube já dá uma liberada. Não esqueça de compartilhar com todo mundo também, para a galera saber que nós estamos ao vivo aqui diretamente da Filmix com mais um No Ar com Hamilton Trevisan. Muito feliz hoje também com o Noah, que já está 100% recuperado de uma contusão, já vai disputar as eliminatórias aí para a Copa do Mundo. Mandar aquele beijão especial para o nosso casal 20 aqui, o André e a Maria, que está sempre aqui junto com a gente. A Camila hoje não veio porque tá trampando, mas já tá online aqui. E agradecer a todo mundo que tá junto com a gente por aqui hoje. Gabriel, bom lá, vamos começar o nosso bate-papo. Cara, eu fiquei muito feliz porque quando a gente é criança, a gente assiste os desenhos, a gente assiste os filmes e tal, e eu sempre fui apaixonado por voz. Tenho um sonho, não sei se algum dia eu vou realizar, de ser dublador, né? Sim. Mas as pessoas falam assim, eu gosto de assistir filme quando já vem original, porque é a voz, eu estudo inglês e tal. Não, cara, eu sou apaixonado por filme dublado, porque, cara, eu pago um pau pros dubladores, e eu acho que o Brasil, você que é fã disso também, com certeza, você sabe que no Brasil talvez seja onde estão os melhores dubladores do mundo, né? Com certeza. Todo mundo fala sobre isso. Eu queria que você falasse pra mim como que começou essa sua paixão pela voz, né? Pela imitação, qual foi a sua primeira imitação? Você que é de São Paulo, não é isso? Sou de São Paulo. E hoje você mora em Bitinga? Isso, tô morando em Bitinga. Eu ia perguntar se você trouxe alguma coisa pra gente lá de coisa, não trouxe não? De bordado? Bordado? Não, mas na próxima eu... Bordado de Bitinga aqui pra gente. Cara, conta um pouquinho da sua história, desde quando você era criança aí, como que era, o que você fazia, as brincadeiras e tudo mais, e essa paixão aí pelos desenhos, pelas vozes. Cara, é uma história engraçada, porque eu sempre fiz esse tipo de coisa, né? Eu comecei a perceber uns trejeitos diferentes pelo meu avô, né? Ele tem um jeito diferente de se comunicar, que isso me despertou uma curiosidade. Eu falei, que estranho, né? Ele falava um negócio meio assim, né? Xingava, caralho, não sei o quê. E aí o pessoal da família gostou, né? Achou interessante, deu risada, né, cara? Aí eu falei, nossa, com aquela idade eu já curti esse tipo de coisa. Aí eu comecei a estudar e tal, aí imitava a coordenadora da escola. Então aí a coordenadora me chamava para a sala dela eu achava que era advertência, alguma coisa, aí me chamava para imitar ela. Cara? Cara, é loucura. E assim, eu não tinha nem 10 anos, eu acho. Então, e aí eu sempre fui apaixonado por desenhos, né? Acordava às 7 horas da manhã para assistir a Hora Warner. Sou apaixonado por Looney Tunes, tanto que as tatuagens que eu tenho, tudo desenho. E assim, sempre gostei. Até hoje eu gosto de Looney Tunes, os desenhos antigos.
Então, e aí comecei a imitar. O Pernalonga falava, o que é, velhinho? Vai, você é desprezível. Então, É muito igual, velho. ai, foi o Marvin Marciano, né, que tô com a camisa dele, eu gosto muito dele, né? E aí comecei a ficar imitando e tal. Na época da escola, assim, já no fundamental, a galera já, imita professor tal. Fala, puta, o cara tá vindo, né, professor tá vindo, vou imitar ele. Aí desenhava na lousa, eu gostava de desenhar também. Aí ficava depois da aula pra ficar pagando carteira, ficar apagando, né, coisa da lousa e tudo mais. Na época da faculdade, o professor já deixava o desenho, porque ele já gostava, já desenhava melhor. Faculdade? Fiz marketing, sou formado em marketing. Vai, tá vendo só? Vai brincando aí. Você faz tráfego pago? Olha só, por enquanto não. Ah, então tá bom. Mas logo menos aí podemos Fazer alguma coisa. convidar aí. Okay? Tá certo? E foi isso, cara. Aí eu chegava da escola, assistia Todo Mundo Odeia o Chris. Aí eu assistia, falava, quando eu era moleque, eu adorava, né? Cara, é muito igual. Chris, não sei o quê. Aí pegava os trejeitos do Chris. E na época que eu lancei, o primeiro vídeo mesmo na internet de imitação, foi um amigo meu que pediu pra postar. Fala, cara, pelo amor de Deus, grava esse vídeo. Grava um vídeo seu imitando as coisas. Eu falei, puta, é verdade, né, cara? É legal, interessante eu fazer isso. Aí lancei o tal vídeo de 83 imitações em 5 minutos. Não sei quanto que é, mais ou menos, mas dá 83 lá. E foi o primeiro vídeo que eu editei, de verdade. Não sabia mexer com essas coisas ainda, né? Eu não lembro nem quantos anos eu tinha na época. E aí foi o primeiro vídeo que viralizou de imitações. Por quê? A gama de imitações que eu tenho são... Algumas são inéditas, as pessoas nunca viram. Tipo, o do Todo Mundo Odeia o Chris, o Rick Sanchez, né, de Rick and Morty. Então a galera ia em peso comentar sobre essas imitações específicas. Sim. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque assim, demorou um certo tempo para viralizar, e aí de um dia pra noite bombou. Falei, puta, que legal, cara, muito legal. O YouTube, né, sempre foi uma ferramenta incrível. E na época, nossa, falei, vou monetizar, vou arregaçar agora. Vai dar tudo certo. Fiquei animado. Só que aí, né, com o tempo comecei a fazer fã-dublagens, né? E aí, se caso eu atropelar alguma época da minha vida, que eu vou contando e vai, tá show, e vai tá indo show, embora. Tá show. E aí, eu usava muito conteúdo de terceiros. E aí, barrava, strike, perdi monetização, desanimei. Aí cheguei aos 15 mil inscritos, travou lá, perdi bastante engajamento. Depois veio o TikTok. E o TikTok também deu pra viralizar bastante com as imitações de Todo Mundo Odeia o Chris, as imitações de Naruto, a galera, né, jovem, curte muito anime, gostou pra caramba, viralizou. Então, sempre alguns vídeos bombavam mesmo. Isso aí já era de praxe, né? E aí, depois do TikTok, também perdi a conta, sabe? É complicado, cara, que assim, às vezes a gente não sabe administrar certo. Sim. Só quer postar vídeo pra galera ver, dar risada. Eu não tinha um propósito, porque eu fazia outras coisas, né? Eu trabalhava e etc. E então esse vídeo mesmo do copão que viralizou foi uma coisa natural, assim. Eu não precisei pensar para fazer e pegar o celular e falar, olha, estou imitando tal coisa. Então foi interessante, porque foi um momento muito tranquilo. E eu estava fazendo coisas que eu sempre fiz na minha vida. Na época da escola também fazia o Kiko já. Não fazia com as bochechas, mas fazia. Os caras, o Kiko aí, não sei o quê. A galera me defendia. Né, a galera do fundão lá, não, mexe com ele não, que ele imita o Kiko, não sei o quê. Na época eu traduzia textos em inglês, né, escola pública, os moleques não manjavam, e então tinha um certo respeito ali, né, então era interessante, porque, pô, eu tenho alguma coisa para oferecer para eles, para me protegerem de alguma coisa ali, porque sempre tinha uma galera barra pesada, né. Sim. Então, chegava em casa, assistia Pica-Pau, ficava fazendo Pica-Pau pra minha mãe, ela ficava de saco cheio, cala a boca, moleque. Só sabe imitar o Pica-Pau e o Chris? Meu Deus do céu, faz alguma coisa da vida. Então, é engraçado, passa um filme na minha cabeça, né? É muito louco, assim. E aí a internet é uma ferramenta maravilhosa para postar as coisas que os conhecimentos, talentos. E foi super favorável para mim postar esse tipo de coisa. Imitação, quando dá na telha, sabe? Não sou um cara de ficar postando vídeo regrado, não gosto disso. Momento certo, hoje eu quero gravar, hoje tá legal. E aí, é isso. Eu sou um cara bem desapegado, assim, de coisas programadas, né? Ao mesmo tempo que gosto de coisas. Sim. Mas você sabe que você falou uma coisa aí muito interessante, porque às vezes a gente tava vendo, né, os vídeos que você faz e tal,
Por exemplo, a Camila, né, que é a minha noiva, ela deve estar nos assistindo agora, ela tá aqui, mas ela tá Salve, no Camila. trampo dela. A Camila é muito fã de Todo Mundo Odeia o Chris, mas ela Sério? sabe todas. A hora que começa o episódio, aquilo que eu faço quando passa 2 homens e meio, que eu também sou muito fã dos caras, entendeu? Principalmente quando o Alan leva as coisas dele lá, a Camila sabe tudo. Então, assim, conforme vai passando e tal. E você vai se apegando ao vídeo, você vai se apegando à série, né? Só que tem muita gente, tem muito imitador pica, aqueles imitador fodão assim mesmo, que o cara faz uma imitação top, depois ele faz uma outra imitação sensacional, mas aí ele vai querer fazer uma outra área, uma outra coisa e não fica legal, entendeu? Sim, sim. E às vezes nem lembra. E, cara, as suas imitações, além de ser, assim, idênticas, a hora que você começa a falar, automaticamente se a pessoa ela já assistiu, se ela já viu o personagem, se ela já assistiu o desenho, a Flavinha, que trabalha comigo lá na rádio, a gente faz um programa de rádio juntos, na hora que você tem um bichinho roxinho lá, na hora ela já começou ela pegou e falou, não sei se é roxinho, azulzinho, não sei agora, um bichinho que falou, só tem essa aqui também, que você faz essa imitação. Ela falou assim, eu conheço aí, eu coloco isso aqui para o Gustavinho ver, que é o filho dela. Então, quer dizer, eu já não conhecia, legal. mas quer dizer, outra pessoa que já tá na área conhece, né? Sim. E tem esse negócio de você estudar também a imitação, mas a Sim. sua parte, ela é muito natural, porque você não fez só pensando nisso, eu vou ficar só treinando. Claro que você tem os seus ensaios, treinamento, para você chegar no tom. Às vezes até a imitação, muita gente talvez, uma imitação não é quase igual, mas o jeito que a pessoa faz, a característica da pessoa lembra, né? E cara, eu fiquei impressionado assim, primeiro, né, em relação à turma do Chaves, porque realmente é muito idêntico, né? Na hora que você fez também os personagens do Naruto, eu falei assim, cara, é muito igual, né? E cara, como é que chama o cara do Todo Mundo Odeia o Chris que O Sr. Omar? que vende o cara? Cara, é muito bom, cara. O seu Omar é o melhor que tem. Trágico. Olá, senhora Rochelle. Rapaz, ele é o melhor que tem legal, da situação. A gente colocou uma caixinha de perguntas e a galera tava mandando aqui pra gente, né? Que era como você começou a sua carreira como imitador. Você já contou um pouquinho dessa história pra gente. A Tati tá aqui, ó. Quais são, né, algumas das celebridades que você mais gostaria de imitar e ainda não imita? É interessante essa pergunta porque, apesar da gama de imitações que eu tenho, mais de 100, não sei, nunca cheguei a contar, mas acredito que seja mais de 100. O personagem, né, a pessoa caricata com quem eu gostaria de imitar seria o Faustão, não sei fazer, não faço ideia. Os genericão, né? O que mais? Eu tinha comentado, é o Faustão, o Lula também não sei imitar, todo mundo sabe, eu não consigo, né? E eu acho que, cara, por enquanto é isso. São essas duas, sabe? Tipo... O Faustão são pouquíssimas pessoas que tentam fazer, né? Que imitam, mas não é muito igual também, por causa do tom dele, que é muito alto, né? E tal. É bem específico, né? Ele é diferenciado. E quando eu faço o Faustão, sai o Rick Sanches. Esta fera aí, meu! Não sei fazer, cara. O Lula também, sai o Rick. Meus companheiros, não dá. Sai o Rick, velho. Naturalmente. Ó, temos aqui então a Camila, a Jaque tá por aqui, a Tabita. Estou fazendo a janta e assistindo aí vocês. Um abraço, valeu. Abração. O Renan Buca, o Renan tá se recuperando aí, tá com um problema na perna lá, tá lá também ouvindo a gente. O Rafa lá da Rava, bora lá, hoje tem muita risada pra gente dar por aqui. O Renan Odimar, cheguei, bye. O Renan no caso da Meirelle, né? Quem mais aqui? O Alex Brito, top. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, Minas Gerais. Putz. Boa noite, pessoal. O Zé Roberto, cheguei atrasado, mas estou aqui. Muito bem, bela entrevista, show de bola. O Bob Jeff Imitações. Bob Jeff, gente boa. Tá aqui, ó. Aulas, esse aí é monstro, irmão de imitações. O Bravo dá aula demais, né? O Bob da hora, o Dudu o Dudu, ele no caso, eu acho que ele é aqui ele é de Rio Preto. Acho que ele é de Rio Preto ou é Badi, não lembro agora, acho que é Rio Preto. Ele tá aqui, ó, vai Corinthians. Vai Corinthians, mas depois nós vai pro Corinthians lá, né? Que mais que o DJ Lequinho, o Kiko e o Bolsonaro, depois que você manda aqui pra gente, né? A Jaque mandando aquele salve, mandando você imitar o Shrek. Ai, filha da mãe. Ela sempre faz isso, cara. O Shrek. Tá, é uma imitação que parece outra, né? Eu vou fazer o Shrek gritando com o burro. É assim, ó. Burro, não faz isso!
Não parece Parece o Bolsonaro. Então, eu queria saber imitar o Shrek também, cara. Meu sonho. Não consigo. Mas parece. Não, é porque... Mas esse Shrek que ele Bussunda. fez é o Bussunda. Bussunda. É o finado Bussunda. Ah, mas tem gente que consegue. É porque eram 2 Shreks, né? Tinha um primeiro que fez, depois o Bussunda que Filha fez. da mãe. Cara, eu só tenho uma imitação que não é igual que nem, mas quero ver. é a única que eu sei fazer, que é o do Alf. Lembra do Alf? O É Sim, Teimoso? pra caramba. Tá limpo. É o único que eu sei fazer. Não tem Muito mais bom. ninguém. Gostei, Eu só cara. sei falar tá limpo também. Ficou bonito. Então, Eu gosto e eu do tenho Metrich. as imitações medíocres, Sim. que são os 4 Trapalhões. Não acredito, cara. De uma Faz vez aí, só. vamos ver. De uma vez só, né? Que no caso é o Dedé, né? Que chega, né? Não. O Didi, que vai falar Cacildes. Não, Cacildes é o Mussum. Mussum Cacildes. O Didi, o da poltrona. E o Zacarias. Didi! É as 4 imitações medíocres, uma atrás da outra. Eu tava achando que ele ia meter um... Nossa, Didi, nossa. Muito Cara, bom, é muito gostei, bom. gostei. Não, o melhor que tem é o do Dedé. Não. O Dedé, 4 imitações medíocres, não ponto céu. Perfeitamente, eu sou seu fã. Mas você sabe que eu imitava muito na escola, a galera, igual você tava falando assim, é professor, um tio meu, você imita essa galera, mas assim, Exatamente. os famosos é mais complicado, aí você tem é. que estudar. Tem uma imitação que você fez que eu achei sensacional, por exemplo, o Bola é um cara que eu sou muito fã, Da hora. o Bola eu sou muito fã, porque eu vi uma participação do... Como é que chama agora? Esqueci o nome do humorista, cara, que ele falou o seguinte, velho, como tava naquele negócio, não sei o que, se ia dar certo o show ou não, eu fui lá no Ticaricatica, aí o que acontece? O Bola é como se fosse 1000 pessoas. Se você fez a piada, se você contou o negócio, acho que foi o Vitor Sarro que fez isso, se você contou a piada e o Bola riu, passou. Exatamente. Então eu sei que a piada vai ser boa. E o Bola quase morreu, né, cara, de rir. Então essa que tem aquela sequência de piadas que você faz lá é show de bola. É muito legal, cara. E tem essa parte que o Bola tá, né? Falando sobre a apresentação também, que você é um apresentador. Queria que você contasse... Descobri que eu sou apresentador também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte aí. Assim, como eu tenho um jeito bem estranho, né? Às vezes eu sou meio quieto, às vezes eu quero mostrar o meu talento, às vezes eu estou alegre. Então, as pessoas, pelo que elas veem na internet, eu sou uma pessoa que intermedia isso, né? Sim, sim. Não sei. Aí alguém... acho que o primeiro evento que eu participei foi no Paraná. E fui como atração, claro. Mas assim, você chega no evento, você tem que desenrolar muita coisa. Então... E aí, depois desse evento, teve alguns materiais e tal. E aí, num evento... eu acho que esse do Uchoa foi o segundo, se eu não me engano. É bem recente. E eles me chamaram já para apresentar o evento. Eu falei, nossa, meu Deus, né, cara? Sei lá, tipo, eu faço as coisas porque eu sempre gostei. E acho que pelo talento também. Sim. Então... estudar mesmo, assim, profissionalmente, nunca tive, né? Eu nunca estudei para imitar, para desenhar também, que eu desenho muito bem. Então achei um convite desafiador, e eu gosto de desafios. Por mais que eu seja um pouquinho inseguro, mas eu topei fazer. E cheguei lá, não tinha nada, assim. Simplesmente eu fiz uma lista, falei, gente, eu preciso saber o cronograma, preciso saber o que eu vou falar ali, né? E aí eu conversei com a galera ali, o que vai ser, tal, concurso cosplay, boas-vindas, agradecimentos, patrocínio, pá. Legal. E aí eu organizei minha cabecinha maluca e assim, tinha muitos estandes de artesanato. Era um evento da prefeitura, mas tinha muitos standzinhos da galera ali da região, porque é uma cidade pequena, tem o quê? 6, 10 mil? Tem o Uchoa, né? O Uchoa. Inclusive, um salve pra galera de Uchoa. O evento foi muito legal, foram 600 pessoas, um calor do caramba, a galera vestida de cosplay, cosplayers sensacionais, pessoal, muita gente boa. E assim, a gente desenrolou legal. Aí eu fui de stand, perguntando, o que você faz? Eu faço almofada personalizada. Pô, bacana. E mostra pra gente aí e tal. E fui de stand e tal. Apresentei de boa, é o que eu levo tranquilo, assim. E gostei. Falei,
apresentador, então é isso. Mas a gente vai descobrindo, né? Sim, Porque... mas é uma coisa, porque assim, quando você tá indo, ainda mais num baita evento desse aí, porque é mais a sua cara, né? Tá toda a galera ali de... É o pessoal geek, né? Tá todo mundo com personagem e tal. Com certeza. Então é mais fácil pra você interagir com o pessoal e tal. E aí, às vezes já rola uma brincadeira, uma imitação que você faz, você vê alguém com algum personagem que você imita, né? Sim, eu vi um Rick Sanchez lá, chamei ele, mas não entendeu muita coisa. Teve gente que foi lá pra me ver, achei muito legal, galera super carinhosa. Vim aqui só pra te ver, grava um áudio pra mim, tal, do Rick. Legal, cara. Eu já tava 0% da minha voz. Eu vou mandar pra você, que é isso, você veio me ver. Pô, não vou gravar um áudio pra você, nem que eu não tiver com voz, eu vou gravar pra você o negócio, que é isso. Eu adoro o carinho dos fãs, são muito legais. A galera chega no maior carinho, velho, dá um abraço. Pô, cara, que legal, acompanho você. E pra mim isso é muito louco, porque eu não vejo dessa forma, né? Eu só quero mostrar o meu talento pras pessoas, quero ser reconhecido com isso, né? Com imitações, com as coisas que eu faço. Mas quando vem uma pessoa elogiar, abraçar, eu não sei o que fazer, eu fico sem graça, falar, que isso? Eu fico igual o Alan de 2 homens e meio. Eu falo, que isso? Não precisa se preocupar. A Judith, ela briga comigo. Cara, eu tenho que voltar pra casa do Charlie, porque a Judith, ela terminou comigo, não sei se você tá sabendo. Cara, é muito parecido, cara. E aí, tio Charlie? Nossa Senhora! Parabéns, O Jake é igual vai ser pai de novo. Cara, como é que... Eu nunca vi uma série onde o irmão só leva, né, cara, na tarraqueta igual o Alan, né? Nossa, mas ele não ganha uma, né, cara? Eu adoro o Alan, Até quando dá certo pra ele, as coisas dão errado, né? O rolê é o Alan, né? O Charlie é sensacional. Sim. Mas o Alan é incrível, não, tanto é que teve... Ele só se ferra, né? Tanto é que teve aquela parte quando ele morre também, né? Aí vai triste, cara. Vem outra pessoa. É muito triste. É muito triste. O Gugu também é muito louco. Aproveitar e mais uma vez agradecer aqui os nossos parceiros. Não tá aqui na mesa porque eu esqueci, mas tá na sacolinha ali, ó. Depois você vai receber aqui um kit de farofa da Nega. Eu esqueci de colocar aqui. Eu adoro farofa, cara. É que hoje a minha assistente não veio. A farofa da Nega tá pra 5... são 5 sabores pra melhor atender vocês. Nossa, aí eu amo farofa, cara. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a farofa de limão, que é a preferida de toda a galera. Essa galera toda aqui gosta de farofa de limão, ó. O André também gosta de farofa de limão. Ó, aqui, tá a farofa da Nega. Olha, que delícia! Essa aqui, ó, é a de banana. O André e a Maria gostam de limão, a Camila também gosta de limão. Eu gosto da picante. E tem ainda a caipira e a tradicional. São 5 sabores, depois você vai receber, então. Maravilhoso. É um kitzinho aqui com as farofas da Nega. Eu quero, com certeza. Vou colocar aqui que é show de bola. Cara, é o melhor acompanhamento do Brasil. Ó, ficou até bonito agora. Né? Gostei. É porque encostou aqui no copo, senão não tinha. A Camila não tá aqui, ela consegue colocar em coisa... Não vai dar certo esse negócio mais não, viu? E a Tiflor... Nunca mais, né? Tem que pôr aqui, senão não dá conta de ver. Olha, o cara burro, hein? Cara que... Agora sim, beleza. Agora eu armei um negócio bonito aqui, hein? Agora sim. Nossa senhora. Daqui um dia nós vamos ter que pôr uma mesa assim, viu, André? Pra caber as coisas aqui, não tem... Mesmo pra quem tem toque. Aproveitar e agradecer o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região no Fernandão. Galera que tá interagindo aí pelo chat, vai estar valendo esse copo do Fernandão aqui, tá? No final a gente vai fazer o sorteio, se o André, se Deus quiser me lembrar, porque eu esqueço toda vez de fazer sorteio. Se não for o André, eu tô morto aqui. Então vai estar levando esse copo aqui do Fernandão. Lembrando que ontem, dia 29, foi aniversário do Maridon Burger House. Cara, são 5 anos do Maridon. Hoje a gente vai lá no Maridon pra poder acompanhar. O André já foi lá. Vamos lá hoje, André? Você vai dormir mais cedo? Então tá bom, beleza. Vamos fazer assim, a hora que vocês voltarem então nós vamos. Fechou? Porque agora tem mais 2 novos lá, tem 2 hambúrgueres novos maravilhosos. Verdade? Então fechou. Então beleza, lembrando então, hein, Maridon Burger House, @Maridon Burger no Instagram pra você conhecer, tá bom? Hoje a gente vai dar uma passadinha por lá então, lembrando que ontem foi aniversário de 5 anos, tem 10% de desconto, a galera tá acompanhando lá, tá muito legal, tá? Falar em 10% de desconto, tem o Papa Delivery aqui com a gente também, você usando o cupom Hamilton10, você já tem R$10 pra você gastar na sua primeira compra, tá? Papa Delivery junto com a gente, cara, de ração até aquela comida japonesa maravilhosa, você consegue pedir pelo Papa Delivery também.
também. A T-Flow, que é a roupa que veste os artistas. Para você que quer saber mais informações, vai no @usetflow, @T-Flow Iguatemi Rio Preto. Cara, a nova coleção T-Flow tá sensacional, incrível, show de bola, vale a pena você conferir, tá? Hoje tem Encantar e Mimos Afetivos. A gente tá com um copinho aqui. Depois o nosso querido Gabriel vai estar recebendo na sua casa uma caneca personalizada aí da Encantare, da nossa querida Renatinha, que é show de bola. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Agradecer também a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, agora a loja da Constituição. Cara, tá sensacional, tá com estacionamento agora, dá pra você colocar o seu carro ali, descer, fazer sua compra, os melhores calçados para você que precisa, calçado para trabalhar, aquele casual, calçado para um casamento, um evento e tudo mais. A Mariner Calçados tem, tá? Calçado diretamente de Franca, com tudo aquilo que você precisa. O Marcão Imports, que você sabe, produtos Apple com até 1 ano de garantia, e lá no Marcão tem um equipamento que às vezes você tá com seu celular, tá com seu relógio, caiu, quebrou só um pedacinho e tal. Você não precisa trocar a tela inteira. Tem um equipamento de última geração lá que faz o reparo, tá? E aí você vai ter de novo, originalmente, o seu aparelho. Vale muito a pena. Fique ligado então, Marcão Imports RP, para você saber das novidades no Instagram. Mercadão Agropet, mais uma vez com a gente, hoje inaugurando a 8ª loja, tá? Eram 7 lojas, agora tem a 8ª, agora são 6 lojas em Rio Preto, 1 loja na cidade de Badibacite e a outra em Ibirá. A Barone Transportes, para você que precisa de uma transportadora para a logística da sua empresa, com segurança, credibilidade e o mais importante, com seguro, procure a Barone Transportes, tá? O Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso grande parceiro também, grande Rogério Simão, gente boa até, que faz as nossas artes também. Valeu. O Rei do Pão de Queijo, o pessoal aqui já saboreou um pouquinho das delícias do Rei do Pão de Queijo, agora com 3 lojas em Rio Preto, tem na Badina, General e no Plaza Capital. E pra gente fechar essa parte, a Tom Esportes, tá bom? Não esqueça, hein? Tom Esportes no Iguatemi, em Rio Preto, a melhor loja de esportes pra você. Não esqueça, Tom Esportes tem tudo aquilo que você precisa, pra você que pratica o seu esporte, pra você que quer um tênis bacana, original, pra você que precisa de produtos pra você fazer o seu beach tênis, o seu futebol, a sua chuteira, a Tom Esportes tem bike também, tá? E lembrando que nós temos os nossos patrocinadores extras, né? Extra, que é hoje o nossa querida Estilo Baby Joias, do nosso querido Zeca Fran, e também aqui a Rava Multimarcas, junto com a gente. Valeu, galera da Rava, nosso querido Rafa, junto com a gente por aqui hoje também, tá? Além da Rava, mandar aquele salve pro Evandro Tatu. A gente tá esperando o Evandro, tá acabando a tatuagem, né? Falou que acabava... eu mandei o endereço pra ele lá. Vamos ver se ele chega aqui a tempo ainda. Nós já temos uma tatuadora aqui. Cadê aquela mesa aquela cadeira de tatuador, o André? Levou embora? Vai dar uma descansada. Agora nós estamos fazendo o pessoal tá fazendo aqui um curso, não é curso. É um curso de tatuador, certo? Eu quero aprender a fazer uma lua cheia na minha barriga pra dar um destaque, tá? Pra você acompanhar. Puta que pariu! De graça? De graça. Trazer a Jaque e o Evandro pra poder fazer a tatuagem depois. Tem uma cadeira top aí, o cara mandou a cadeira embora. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores aqui. Obrigado a toda a galera que tá junto com a gente, tá? É verdade. E nessa festa aqui hoje, trazendo esse cara sensacional, que é o nosso querido Gabriel Marques, o Gabriel Fanart. Inclusive, já segue ele nas redes sociais também, tá? Pra você acompanhar os vídeos. Já chegou agora aos 100 mil, cara. Muito feliz por você aí. Muito obrigado. E é só uma parte dessa sua trajetória que eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar de você. Eu tenho certeza disso. Assim eu fico sem jeito. Ó, o Daniel tá mandando aqui um alôzinho pra gente, o Daniel Grigolon, tá? Ele tá aqui, cara, que podcast sensacional, tanto o Hamilton como host, né, do podcast, e o Gabriel é sensacional. Tô aqui na Irlanda acompanhando, Gabriel faz Silvio Santos, um abraço pra você. Você imita o Silvio? Mais ou menos. É porque o Silvio é uma coisa... uma coisa genérica, né? Todo mundo sabe fazer o Silvio Santos. E tem gente que imita o Silvio e tem gente que imita o imitador do Silvio também. É verdade. É como é que chama? É o Ceará. O Ceará. O Ceará, todo mundo imita o Ceará imitando o Silvio Santos. Não tem como. Arregou. Aí ele tá aqui mandando aqui, Salve, Daniel. Sempre que tô no meio, né, rodeado por conta da saudade da esposa, escuto e vejo o Insta do Gabriel. É um dos poucos legal, que consegue me fazer rir. Obrigado, Gabriel. Continue sempre assim. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, tirando o Gabriel e o Bola...
Não tem mais ninguém aqui. Obrigado. Assim eu fico sem graça. Ó, a Angel Vieira, né, tá aqui, ó, passando pra ver esse show de talentos. O Zé Roberto tá aqui, ó. Imita o Hamilton. Imita sua mãe, Zé. Manda imitar sua mãe, linguarudo. Que mais? Imita o Hamilton da Rádio Líder, o Henrique. Qualquer um imita aí. Só por... eu preciso estudar um pouco. Né? O Renan também tá pedindo pra poder imitar. Você tá bom pra pedir, hein, ô Renan? Você tá na minha mão, velho. A Ana Cláudia tá aqui, ó. Esse menino é maravilhoso. A mãe e o pai estão aqui assistindo. Ana Cláudia, um beijo. Deve minha ser o mãe, Marcos, maravilhosa. Né, tá aqui. O Merchi tá mandando um alôzinho pra gente também. Valeu, Merchi, um abraço pra você. Que mais aqui? Ó, a rifa premiada. Saiu o Bolsonaro falando com o Lula já? Olha só. Eu não gosto, né, de misturar as coisas aí. Portanto, não temos nenhum bate-papo aí tirando o debate, tá ok? E assim, é claro que eu quis fazer uma amizade, eu chamei ele pra um pouquinho mais perto, pra gente dar um beijinho, ele não quis. Eu falei, fica aqui, Lula. Ele falou que não quer. Eu falei, fica aqui, Lula. Ele não quis, ok? Então, não quero ficar perto desse cara aí. Simplesmente canalha. Traidor da pátria. Que é isso, gente? Ok? Então, não vai rolar isso aí. Okay? Não existe a possibilidade de estarmos juntos aí. Eu gostaria. Adoro ele. Hashtag te amo, Lula. Te amo, Lula. Mas ele não gosta de mim. Ele a todo momento quer comparar views comigo. Sim. Ok, mas tudo bem, isso aí a gente... O comparar views é meio complicado mesmo, não consegue fácil não, né? Ô, Gabriel, a gente sabe também que você... Bom, a gente já falou aqui sobre fã de desenho, mas tem o Mundo Canibal, né, cara? Que é um desenho que, se a gente for analisar, quem tá nos assistindo e que conhece o Mundo Canibal sabe que é um trem sensacional, né? É maravilhoso. Cara, foi bom você ter ressaltado isso, porque o Mundo Canibal foi muito importante na minha vida, na minha carreira. É uma influência, assim, pra você? Nossa, demais. Porque, assim, eu já comparecia em eventos de anime. Sim. Desde quando não era tradição ter evento de anime. Era feito nos colégios e tal. E, tipo, os caras não eram tão hypados quanto é hoje. É bem difícil encontrá-los, né? Sim. E na época, eles não eram tão conhecidos, né? E, assim, cheguei... O primeiro evento que eu fui, eu tinha o quê? Uns 14 anos? Não sei. 16. Cheguei lá, os caras estavam sem aquele capacete, a perucona, não tinha isso ainda, né? Eu acho. E, eles foram super carinhosos comigo. Galera super da hora, o Ricardo e o Rodrigo. E aí foi legal, porque como eu sou muito fã, logo depois eu participei do Inteligência com o Vilela. Então, eu pedi pra ele assinar o DVD, esqueci de pegar o DVD e ficou lá. Que é o da Havaiana de pau também, né? E ele era da fábrica de quadrinhos. Sim. Lá. E, cara, eles deram todo o carinho, suporte, assim, tipo, atenção. Foram muito legais comigo. E aí, desde então, eu fiquei atrás deles. Ia pra tudo quanto é lugar. Tinha evento de São Paulo, Campinas, eu ia atrás deles. E aí, fui conhecido como mega fã. Eu desenhava os personagens na cartolina, imitava, adorava, assim. E eu queria muito trabalhar com eles, eu era louco por eles. E... Cara, muito legal, assim. Eu virei super fã mesmo. Porque, assim, é sob influência da minha irmã, né? Sim. Da minha mãe. Quando lançou a internet, a gente tinha aquele computadorzão, o branco que ficava amarelo, do Windows do MS-DOS. Nossa, pra caramba. E demorava pra carregar o vídeo, né? Era flash, e a internet era discada, aquele barulhinho pra conectar, o IG e tal. E a gente se divertia com aqueles vídeos. E eu era muito pequeno, não podia nem ver aquilo lá. E eu assistia, gostava, repetia algumas coisas, imitava desde aquela época. Cara, mas é muito bom. É legal. E tipo, esses tempos aí eu fiz um vídeo de imitação do Mundo Canibal, a galera super reconhece, o pessoal realmente tem acesso ainda às animações, mesmo que eles não estão fazendo muitas animações agora. Sim. Estão fazendo, acho que, coisa de games e tal, mas a galera reconhece, é muito legal. Tipo, deixa eu pensar aqui em um personagem. É difícil, né? Por exemplo, ai, para! Não gosto! O narrador que o pessoal da rua pede, né? Eu tô tomando um copão, espere. Faz Mundo Canibal, por favor. Fala, os Mundo
Canibal, apresenta e o toma! A risada Sou muito fã. A risada no final tem que fecha sair. com chave de não ouro. é? Sou muito fã do Canibal. Ó, você sabe que eu faço parte de uma rádio aqui em Rio Preto, né, que é a Rádio Líder FM, e a gente tem, dentre os programas da rádio, tem um programa de humor e de entretenimento que chama-se Pra Acabar, né? Então, pra acabar com o seu dia, com o seu estresse, deixar a sua noite. É um programa que ele é líder de audiência, graças a Deus, já há alguns anos. A gente é o programa mais ouvido do trânsito também. Porque às vezes você tá aqui em Rio Preto, não é uma cidade tão grande quanto o pessoal pensa, mas às vezes o pessoal trabalha aqui, ele mora em Badia. Para ele chegar na casa dele é 1 hora, entendeu? Sim. Tem que atravessar o trânsito, tem que ter paciência. Então o cara vai ouvindo a rádio e a gente vai sendo a companhia, né? E na quinta-feira a gente faz o TBT do Pra Acabar. Então a gente sempre faz alguma coisa para recordar algo do passado, alguma coisa nesse sentido. E desenhos animados, o pessoal sempre fala, né, gosta. O Mundo Canibal, o dia que teve um ouvinte que falou sobre o Mundo Canibal, acho que ele até falou sobre um episódio que ele viu lá, alguma coisa assim, mas ele descreveu, a gente estava imaginando, sabe? Então, do jeito que ele estava mandando o áudio, a gente tava percebendo, falando assim, nossa, é verdade, cara, teve isso aqui mesmo e tal. Cara, existiu, parece surto coletivo, né? Então volta aquela mensagem, né, aquela lembrança que, nostalgia, né, cara, muito legal. Show de bola. Fez parte de muitos adolescentes / adultos, né, não sei, e foi tipo... Deixa eu pensar, foi tipo Todo Mundo Odeia o Chris pra galera mais nova, ou não? Não sei. Alguma coisa mais marcante. Acho que guardado as proporções, sim, porque... Sei lá, um exemplo, assim, tipo, muito legal. Tipo, a Havaiana de Pau revolucionou a internet, porque a internet foi lançada em 95. Os caras já faziam no Nintendinho lá a animação, então eles já... Isso foi o carro-chefe, porque eles foram lançados com a internet praticamente. É que o desenho é muito marcante, né? Inclusive pesado, as cores, né? Pra época, e né? o cartoon, e assim, a animação que eles fazem demora, cara. É uma coisa muito complexa. Na época, agora eles fazem... Eles fazem o mesmo processo, mas demora menos, né? Antigamente, os caras eram em 2 fazendo animação. Sim. Quanto tempo não demorava, né? Nossa. E o que mais marcou foi as dublagens também, né? As vozes que eles criavam. Eles 2. E o Vilela, muito da hora. Pessoal, você pode pedir a sua imitação também aqui, pode compartilhar com a gente, para você que está acompanhando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like e compartilhar com todo mundo que estamos ao vivo hoje aqui com o Gabriel Marques, tá bom? Tá fazendo as suas imitações, contando um pouquinho também como é essa vida de apresentador, que agora ele também já está no seu currículo, não é? E contando um pouco mais da sua história aqui com a gente, compartilhando nessa tarde, hoje, sabadão, esse episódio extra com a gente. Estava falando sobre inteligência limitada, né? A teacher estava lá e ela disse o seu nome, né? Todo mundo ficou curioso. Cara, muito legal. Como que foi isso aí? Como que você recebeu esse vídeo? Como que a galera disse isso pra você? Cara, foi muito legal porque, assim, ela poderia muito bem não falar o meu nome. Sim. E, assim, foi incrível, porque eu já tinha feito um trabalho com ela e, assim, a gente fez como parceria mesmo. Pra mim foi uma honra participar do projeto, né, dela. E ela quis gravar um vídeo de Todo Mundo Odeia o Chris, pro curso dela, de inglês e tal. E eu falei, cara, vamos, eu sou seu fã, você tem um conteúdo incrível, né? Sim. Vamos fazer. E, assim, não cobrei nada. Falei, nossa, vamos fazer, não precisa nem se preocupar com isso. E aí fez. E aí, quando ela foi chamada pro podcast do Vilela, ela, tipo, tava com a Giovana, né, do lado. Sim. E eu não sei que assunto chegou do Rick and Morty. E aí ela, tipo, se ligou nisso. Ela ficou parada assim. É interessante o vídeo. Ela falou assim, o Vilela tava falando alguma coisa sobre o desenho, ela ficou assim, tipo, processando, assim, estavam carregando na cabeça dela, assim. Ela, tipo, tem um cara que faz várias vozes, não sei o que e tal. Eu falei, não acredito. E aí um fã, um seguidor meu, mandou pra mim esse trecho. Eu falei, você tá brincando, cara. Não, e ela fala assim, vocês precisam trazer ele aqui, né? Achei muito legal, é muito difícil acontecer. É muito difícil, porque quando você tá no lugar, você não pensa mais nada, né? E ela pensou, falou, os caras me chamaram pra ir lá. Vaidade nenhuma, né, cara? Isso é legal também. Puta, muito legal, assim, ela é muito gente boa. Não a conheço ainda, mas se Deus quiser, dá certo a gente se conhecer e tudo mais. Fazer o curso dela também. Não é? Cara, muito gente boa. Ela, assim, super simplicidade. Por isso que esse negócio de números eu não ligo muito. Porque você vê, tipo, o cara tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Mas ele é gente boa, entendeu? Sim. Tipo, ele não é o Neymar da vida.
Eu nem tô pouco me fudendo pro Neymar, entendeu? Sim. Tipo, existem muitas pessoas na internet que são superestimadas, tem um hype enorme. Só que assim, pra mim não foda-se, entendeu? Sim. Eu quero que se foda, porque não faz diferença pra mim. Agora, o que vale é o carinho que você tem, é a atenção, entendeu? O cara vem, pô, sou muito seu fã, obrigado, cara. Dá uma atenção, entendeu? Agora tem gente que não tem talento nenhum, não faz nem o mínimo e bomba. Então, esse negócio de número pra mim, às vezes é meio chato. Porque geralmente não é tão justo assim, né? Sim. Por exemplo, o Big Brother. Eu não suporto, é uma coisa que eu odeio. E, assim, as pessoas ficam famosas simplesmente por participar do negócio. Então eu não gosto, eu acho bem chato. Eu gosto da simplicidade que a pessoa tem, do carinho. Tanto de fã para a pessoa que faz o trabalho, se é um trabalho bom, se é uma coisa legal. Eu dou valor nisso. Tipo, se é uma coisa que eu gosto, cara, perfeito. Agora, se é uma coisa que eu não gosto, eu simplesmente ignoro. Então, eu acho que os números são muito superficiais. Tipo, você pode perder a conta de um dia pro outro. E aí, você vira um Zé Ninguém? Então, é isso que é engraçado, né? Eu lembro que na época das eleições, eu cheguei a ter 11 mil seguidores, né, no Insta. E pra mim era top. Bastante, cara. Não, era top. Eu já tive um Insta que eu tinha 2.000 e pouco, aí eu não sei o que aconteceu, eu perdi a senha, entrar nesse... Aí eu consegui fazer esse Insta embora. Nossa, que dó, cara. Aí eu tava com outro Insta e na época das eleições eu era muito ativo, né? Em relação às redes sociais. E, cara, foi crescendo. Aí eu postei um dia um vídeo lá e viralizou entre um tipo de um partido e foi indo e tal, não sei o quê. Cara, na semana da eleição, eu caí pra 4 mil seguidores. Caramba, impressionante, cara. Eu não sei o que aconteceu e tá aqui, ó, parado. Estranho, agora que eu tô chegando a 5. Não, se Deus quiser, você vai... Começou a aparecer um povo lá que eu nunca vi na vida, que me segue, sabe? Uns árabes, né? Parece que eu tinha comprado seguidor. Então, parece que eu tinha comprado, estranho, né? Muito louco. E eu falava assim, não, mas você não tava aqui não. E comecei a excluir, cara, essa galera. Mas ficou com medo? E aí, não, porque foi muito estranho, cara. Porque de uma hora pra outra, tipo assim, um dia eu postei um vídeo que, sabe, foi lá em cima e depois eu comecei a receber uns ataques lá e tal, não sei o quê. E de repente começou a cair e de repente travou. E aí, estranho, uma moça mandou... Cara, agora você imagina, tem gente que tem 1 milhão de seguidores, né? Sim. 200 mil, 300 mil. Sim. Cara, eu não tinha quase nada. Aí, a moça mandou um print pra mim, dizendo assim, que ela foi que eu tinha... como se eu tivesse tirado dela, como se ela não estava mais me seguindo. Sim. Aí apareceu, assim, a hora que ela quis de novo lá, ela foi clicar pra seguir, apareceu uma mensagem, tem certeza que você quer seguir o Hamilton? Então foi um negócio... Por conta da coisa que você tava mexendo da na política. Cara, você acredita? É complicado. É meio complicado esse negócio aí. E na época... vi alguns no Skylab. E na época do Big Brother mesmo, quando lançou o Big Brother, não tinha rede social. Então era só telefone, né? Era mais fácil. Agora hoje não, é influenciador, que não sei o que e tal. Agora mudou mesmo, né? Já vi alguns. Mas... Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Só não pode falar da experiência dele, né? Já. 3 vezes. Eu ia falar, mas ainda bem que você disse. 3 vezes, porque pra ter certeza. Mas, cara, esse negócio de política é complicado. Não me envolvo. Assim, não tenho lado político, graças a Deus. Só que assim, a imitação do Bolsonaro aí é uma coisa que faz sucesso até hoje, né? E como que foi o Inteligência Limitada? Cara, foi muito legal, fiquei bem nervoso, porque... Eu acho que é o top 3, né? Tá, porque você vai colocar entre Podpah, Flow, que fica ali entre os dois, acho e que o Inteligência tá em terceiro ali, acho que... que o Ticarica... tem o Tica, verdade. O Tica também tá muito forte. E, cara, foi legal porque, assim, ele chamou o Michel Elias, que faz imitações de MC. E acabou no mesmo dia, né? O quê? O podcast. Ah, sim, Não, porque tem dia que faz 9 tem. 15 horas. É umas paradas de astronomia, né? Uns bagulho assim. Eu sou muito fã do Vilela, cara. Então, quando eu cheguei lá, ele tava super cansado, com o cabelo amassado. Eu falei, mano, o cara deve ter, né? Tá puto? Não tá puto. Ele tinha gravado um podcast de 8 horas, velho.
E aí o nego ficou cansado, velho. Puta lá miséria. O puta nego bobo, velho. Vai, fiote. Fala, fiote. Esse fala fiote não é dele, você sabe, né? Não. É o Morgado. O Morgado que inventou. Eu nem sabia que ele falava isso. Cara, foi legal. O Michel Elias foi. O meu xará, o Gabriel Ramos, faz a imitação de futebol. Sim. Não entendo nada de futebol. Não sei bolhufas. Você não torce também pra ninguém? Não ligo, cara. Não ligo. Eu sou uma pessoa bem sossegada, assim. Eu gosto de... Curto games, sabe? Eu gosto de séries, filmes, gosto de Star Wars. Sim. Eu gosto de outras coisas. E assim, eu só comecei a conhecer um pouquinho de futebol quando eu fiz alguns projetos pro Lucas, que faz animações e tudo mais, e faz esse ramo de futebol que é incrível, assim, é muita gente, porque futebol é paixão nacional, né? Sim. Então, tipo, você não gostar de futebol é tipo uma ofensa, né? Mas nunca liguei, assim, quando é época de Copa, a gente assiste, tranquilo. Mas, assim, não sou fanático, não. E aí, fomos nós 3 lá, fiquei super nervoso, e ele foi super bacana com a gente, foi bem legal, um bate-papo dava pra desenrolar bastante coisa ali, porque, tipo, é MC, desenhos animados e futebol. Então, sim, deu uma misturada legal. E tanto o Vilela quanto os imitadores são muito gente boa. Aí eu cheguei pro Vilela, pedi pra ele assinar, que eu era muito fã. Ele falou, não vou assinar não. Aí ele falou, brincadeira, vou assinar. Aí acabei deixando lá o DVD, não busquei até hoje. Tá assinado com os 3. Oi. O Rodrigo, o Rogério e o Ricardo ficou lá. Nossa. Uma merda. E o pessoal do som também, muito legal. O Paquito, não tô lembrando o nome do outro agora. Enfim, toda a galera ali bem bacana. O lugar é bem rústico, né? É na casa dele, parece, né? Na casa dele. Fica no sótão, sei lá. É muito legal, ele sempre cara. fala. Foi da hora. Uma puta oportunidade. Graças a Teacher, né? E começou com a Teacher isso aí. Sim. Essa brincadeira. Porque aí depois a galera começou a falar, você participou do Inteligência. Você participou do Vilela lá, tal. Então... É interessante, né? E você chegou a levar um presente pra ele? O que você levou, você lembra? Eu peguei uma arma de portais, que a Jaque fez pra mim, pra eu ir nos eventos. Aí deixei lá, que é o presente que... Eu nem sei onde deixou, mas deve estar ali. É muita presente coisa, inútil, cara. Né? Presente inútil. E... o que mais? O DVD eu levei pra ele assinar. Não, eu levei outra coisa, não lembro. O Globo, é verdade. O Globo do Rio de Janeiro, que foi quando eu gravei na Globo lá. Sim. Que eu paguei o maior mico da minha vida. Então, eu queria que tá até aqui pra você falar sobre isso também aqui. Como é que foi essa passagem? Foi incrível, cara. Nossa, incrível, sim. Eu achei que era a minha oportunidade de brilhar, vou rodar o mundo, vou ganhar milhões. Tá bom. Até parece. Até pedi licença do trabalho que eu... Mas como foi que aconteceu tudo, assim, pra você chegar até lá? O produtor achou o meu vídeo no Instagram. Sim. E aí, tô te chamando pro Gonga do Luciano Huck, nunca nem vi essa porra. E tá bom, eu vou na Globo, vamos, uma imitação legal. Vou lá fazer graça e todo mundo aplaudir. Nossa, cara, quando cheguei lá, aí o produtor chegou e falou assim, o que você sabe imitar aí? Você fala pra mim pra organizar as coisas aqui. Eu faço todo mundo, Chris, Rick and Morty, Looney Tunes, Two and a Half Men, La Casa de Papel. Nada da Globo. Não pode. Aí eu falei, ô animal, o que eu vou fazer então, ô Jeg? Falei, cara, faz o Paulo Henrique Amorim cantando Evidências. Eu falei, putz, nossa, velho. Tá parecendo Faustão, né? Nossa, canta... o Faustão é um fracasso. Canta esse aqui como fazendo isso e comendo a banana. Eu não sei cantar Evidência, irmão. Não sei, eu não canto coisa brasileira, é difícil. É muito difícil. E assim, eu falei, mano, eu vou ficar no hotel lá, Hotel Ticaracatica lá, vai, xalala, fica lá ensaiando, velho, fica lá. E eu ensaiando, falei, meu Deus do céu. Aí por que eles falaram aí pro Paulo Henrique Amorim? Porque é uma homenagem, então pode. Sim. Mas, cara... É porque o restante era tudo de outras emissoras, né? Então. Aí fica mas assim, se fosse no 10 ou 1000 do Ratinho... sim. Liberado, irmão. Meu sonho é ir lá também, da hora pra caramba. Pagar mico lá é melhor. Então, mas ali é bom porque é uma bagunça, né, cara? Então você tá em casa, né? Aquilo que a gente procura, não a Globo, isso. Entendeu?
Porque, aquilo... cara, se tem um cara que eu pago o pau na vida, é o sonoplasta do Ratinho. Eu sigo ele. Não, o cara eu é sigo foda, ele. é verdade. Cara, o cara é muito bom. Bom, o cara mas foda. é bom com força mesmo. E ele pega o time certinho, Você ele já imagina? sabe. Você imagina fazer aquilo? Cara, é muito bom. O cara fala um negócio... Ratinho! Lá. Ô, você é louco. Meu, Cara, muito louco. tem um vídeo dele que mostra, né? Que é tudo no Sim. tal. E, cara, desse muito tamanho legal. a mesa Ó, dele, o Evandrão chegou ali. Olha o tamanho Não, dele. O Evandro tá enorme, 3,5 metros de altura. o Evandro... É o professor Girafales. Pô, a gente vai chamar o Evandro aqui. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Beijo, mãe e pai. Boa. Gabi também, minha irmã. Luíse, minha sobrinha. E Val, Tânia, João, todo mundo aqui. Não Show. sei se tá assistindo, mas estão no meu coração. Show. Ó, a gente sabe que hoje em dia também, em relação, igual você falou, em relação ao TikTok, né? Para certas coisas, o TikTok é bom, né? Até esses dias uma moça falou assim, Milton, você tem que colocar os seus cortes tal no TikTok. Cara, eu não tenho paciência de ficar rodando no TikTok, porque Sim. é muita coisa ali, você fica... Mas pra humor ou pra imitação, alguma coisa assim, cara, é forte, incrível, né? cara? É forte. E eu, inclusive, depois dessa você vai pôr os cortes lá. Não, vamos. Tenho certeza. Tem que colocar, porque senão não vai fazer. Uma coisa impressionante também que a gente vê em relação às imitações vamos dizer assim, você já tem o seu time, você já sabe as imitações que você já faz com mais frequência, mas tem aquela que talvez você tentava fazer, igual você falou assim, cara, é Faustão, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas tem imitação que é muito peculiar, por exemplo, assim, o Gugu, igual você fez um negocinho do Gugu. Muito triste. Cara, você tá entendendo? É um negocinho pequeno, assim, que é só um negocinho que ele fala, que você é o Gugu. Do posto tomar água de coco. Mas tem imitações aleatórias que, assim, pouca gente conhece, que é o quê? Aquele passarinho que anda com o Zé Corubu no Pica-Pau Novo. Sim. Ele fala um pouco desse jeito, Zé Corubu, eu estou aqui, tá bom? E assim, tipo, se eu fizer pra pessoa, ela vai ficar boiando, isso que é engraçado. Tem um ouvinte da rádio que ele, eu não sei, eu brinco com ele, até hoje eu agradeço a Deus por eu não ter sido processado também, que a gente zoou ele também, demais, né? Mas tem um ouvinte lá que ele vai conversar, ele fica assim, ó, você não entende o que ele fala. Aí tem hora que ele fala mais lento, pra você tentar entender, que você não fala entende igual o também. Alf, Ele pelo fala, jeito. ele fala assim, aí você não sabe se é um Dorjão 77 ou se é aquele cara da Família Buscapé, sabe? Assim, meu sogro é assim. É igualzinho, velho. Rapaz, você não entende o que o cara fala. Nossa. E aí você vai vendo os desenhinhos assim, você vai fazendo. Aproveitando aqui que a galera tá mandando aqui pra você fazer um pouquinho sobre a Vila do Chaves, né? Que é com certeza o forte aí. Um pouquinho de cada personagem pra gente. Chaves, Chavinho, olha, Chaves, eu estou no podcast do Hamilton e você não. Mas eu nem me importo porque eu fui lá no outro podcast assim, nem ligo pra você. Ai, pisa a porra do cu. Ai, Chaves! Ai, eu fiquei sabendo que tem pão de queijo. Ai, eu estou com uma fome. Ai, eu já tomei 10 cocas. Ai. Cara, é muito bom, Nem véio. aguento, é muito engraçado. O Chaves, meu, sempre gostei também. Cara, você sabe que o Kiko é impressionante, porque assim, os trejeitos que agora você tá fazendo, que você falou assim, antes não tinha bochecha, né? Mas ontem não. Ontem não. Ontem... Não, antes eu não... Assim, não tinha bochecha, mas assim, agora eu não consigo fazer sem a bochecha. Sem a Chaves, bochecha. não. Chaves, é uma entidade que puxa. Mas o que eu acho legal, o vídeo que você fala assim, vai ter isso aqui? Não, diga que sim, diga que sim. É muito Você igual, cara. diz que sim, não seja mal, diz que sim, vai sim. Vai ter coca, Sim. energético, Não. água, Não. não deu. Olha só, quem quiser comprar a roupinha do Kiko pra mim, pode comprar aí. Pra poder fazer aqui. Em relação à dublagem, você já conheceu alguém aí, algum dublador? Você tem uma coisa assim, gente, quem tá assistindo aqui depois, se Deus quiser, vai tá compartilhando com a galera.
Cara, é uma pessoa que já tá com a faca e o queijo na mão aí. Vocês estão perdendo um baita de um talento, apesar que é fãzaço do pessoal que dubla, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte, porque, cara, isso é sensacional. É uma arte muito, mas muito incrível. Incrível, eu amo a dublagem. Sempre fui apaixonado. Eu descobri a dublagem através do Chaves, que o Gugu chamava os dubladores. Sim. Isso não era o hype que é hoje. Tipo, Guilherme Briggs, Sim. Marco Ribeiro, Wendel Bezerra. Cara, o Wendel Bezerra, eu fui num evento lá na Pamplona, lá na Paulista. Cara, eu não consegui chegar perto dele. Guilherme Briggs, consegui ficar 5 minutos com o cara. O cara é do tamanho do Evandro. Gigante, o cara. Um doce de pessoa. Ninguém é do tamanho do Evandro. Não, né? O Evandro é muito... 2,5 metros. Cara, conheci o Nelson Machado, né? Putz, eu tenho a Nelson benção Machado. dele pra quem não sabe, é o dublador do Kiko. E tem um vídeo nosso fazendo mamãe, querida! E aí na hora do Meu Coração Por Ti Bate, a gente fica... Era você. Aí eu, devolve minha bola! É muito legal. Ele é um doce, cara. Inclusive a mãe dele é de Diadema também. Eu encontrei ele no trólebus uma vez. Bem de longe, eu falei, caramba, Nelson Machado é você, do nada, como que eu encontrei esse cara? E conheci também o... Como é que chama? O dublador do Cavaleiro do Zodíaco, o Seiya. Ai, sempre esqueço o nome dele. E o que faz o... Não sei o que, Galáctica, eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço esse desenho, mais ou menos. Que faz o Explosão Galáctica, quem que é? É o... Ah, não sei, é um cara lá. E os Baroli, né? Os Barolis são mestres ali na dublagem do Cavaleiros. Super gente boa também, os caras. E assim, como eu sempre frequentei eventos de anime, então sempre pintava um dublador ali, outro ali. E no evento que eu fui, o primeiro, do Paraná, eu fui junto com o Carlos Falati, que é o dublador do Skitter. Sim. Ei, Doug, legal, cara! Meu, ele é muito legal, cara. Ele é um artista, assim, incrível. E assim, eu já fiz alguns projetos de dublagem mesmo, né? E assim, projetinhos, às vezes eu faço dublagens pro Animadorgas, pro Muçulmana, tudo galera da internet mesmo, né? E aí já gravei uns potezinhos pra TNT Sports, né? Pra HBO Max, quando era final da Champions, coisa de futebol, mas deu pra colocar alguma coisa que eu faço ali. Sim. E, cara, foi muito bacana. E a dublagem, assim, eu comecei a me interessar por conta da dublagem, quando o Gugu começava a chamar o pessoal do Chaves, né, os dubladores. Eu falei, nossa, eles fazem igualzinho, né? Aí você fala assim, não, mas é os caras que faz mesmo. Eu falei, caramba, que legal, velho. Muito, muito foda. E assim, era muito, muito, muito antes de eles ficarem muito conhecidos, assim. E aí comecei a ficar apaixonado por dublagem. E aí, e aí imitei mais ainda. Cara, eu sou muito fã. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado que tinha um repórter que tava fazendo uma cobertura de alguma coisa que estava acontecendo ali e tal. E o Guilherme Briggs passou do lado, né? Nossa. E com o cabelão e tal. Sim, eu vi. Ele lá foi entrevistar o cara. Teresópolis, né? Acabou de entrevistar ele e tal. Então tá bom. E a voz dele, cara, não tem como ser. A hora que ele abre a boca, né? E ele todo educado, né? Todo tranquilo. Respondeu a pergunta do repórter sem se identificar, sem falar quem que era. Não. Aí daqui a pouco ele saiu correndo atrás dele. Falou assim, meu produtor falou que seu Guilherme Briggs volta aqui, vamos conversar e tal. Mano, o cara que nem furo, tinha né? se tocado, né, cara? Às vezes a pessoa não conhece, né, meu? Mas... Sim. Mas não conhecer, não tem que assistir televisão, então. Eu tava tentando lembrar agora qual que é o nome do podcast que tem, que é só de dubladores. Ah, com o Cláudio Galvão. Cláudio Galvão. Eu acho que eu assisto direto, eu não lembro o nome agora. Nossa, eu não não lembro, mas é muito bom. Fala pro André buscar aí pra gente. Podcast de dubladores. Eu amo aquilo lá, porque assim, eu vi o do dublador do Michael Douglas. Desfoque Podcast. Cara, que voz. Aquele do pai do Corey. Corey, que você está fazendo? Cara, que voz incrível. Michael Douglas. Ele faz trabalhos incríveis, cara. Tem um que agora me fugiu o nome aqui, que é o que faz o Harry Potter morreu e tal. Tô tentando lembrar o nome dele, que pra mim é um dublador fodástico. Do Harry? Um que fala assim, Harry Potter está morto. E ele faz mais uns outros, assim, que eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. O Wendel Bezerra também é bom, mas eu tô tentando lembrar o nome desse outro aqui, que eu sou, baita fã do cara, e tô esquecendo o nome dele aqui, que vergonha. Mas eu achei engraçado, porque até os 7 anos de idade eu era gago.
Ô, louco. Entendeu? E assim, era piada, né, cara? Porque Sim, tadinho. Hamilton com H. Então, o meu nome era o 16, 17 na chamada. Quando chegava no 10, eu já começava. Já pra chegar no presente, já saí de uma vez, entendeu? E aí, um dia, o Jô, Muito bom. o nosso querido saudoso Jô, ele levou um vereador gago pra poder participar lá do programa dele. Cara, e tudo que o vereador fez pra tirar que ele era muito gago, Coitado. eu fiz igual. Então, tomar água em casca de ovo, Oi, você fala bem, levar cara. susto e ficar na frente do espelho com uma língua de sogra, sabe? Coitado. Soprando. Sério? Eu fiquei 3 dias sem falar nada, que era pra dar valor à voz. Falar assim, ó, você não vai falar, porque você tem que dar valor à voz sua. O cara fez tudo isso, então eu achava que era uma simpatia que só eu fazia. Ele também fazia. E esse cara, ele falava assim, ó, e ele conseguiu pegar o teste. E hoje é um dos maiores dubladores que tem. Eu tô tentando lembrar o nome dele, pra ver se eu consigo. Ah, sei. Faz o The Last of Us, a série. Ele faz o... Como é que chama? Sim. Ah, eu tô Não. sem memória, cara. Não, então, me Foi fugiu. a Covid. Me fugiu completamente aqui. Ó, mandar um abraço aqui, mas ou nós temos a presença encantadora aqui do nosso querido, o galã dos tatuadores de São José do Rio Preto, nosso querido Evandro Tatu. Tá por aqui. O Evandro que tava na praia, você viu? Eu não vi, não. Passou Tô uns sabendo. dias aí com Ele a não me família. chamou? O que tá acontecendo? Pessoas de posse, né? Viajou aí uma semana. Gente rica, né? Foi pra um lugar aí, como é que fala? Paradisíaco e não sei o que, com a família e tal. Miami Beach. né? Falou que o Chavo só vai em Acapulco. Não vai, Isso. não vai pra outro lugar, por isso você não conhecia. Não, é verdade. É. Mas agradecer o Evandro, que é um dos nossos patrocinadores aqui também desse episódio extra, tá bom? Obrigado muito, muito ao Evandro. Também a Rava. Hoje nós temos 2 Ravas, né? Temos a Rava Seguros, que é a do Rafael, tá bom? Agradecer pra você fazer o seu seguro, pra você também, pode ser o seu seguro de vida, seguro do seu carro, seguro da sua casa. Você procura investimentos também, fale com a Rava, nosso querido Rafael, @Rava Seguros. E tem a Rava Multimarcas, que é uma outra empresa, que é onde você vai encontrar as melhores roupas aí, tá bom? Pra você que é uma pessoa descolada. E, cara, a loja tá linda, maravilhosa. Depois eu até fiz um vídeo, vai lá no Rava Multimarcas, que você vai acompanhar lá, que tá muito bacana, tá? Sucesso aí ao nosso querido Rafael, também a esposa dele. O Mercadão Agropet, que já é nosso patrocinador, mas tá com a gente nesse patrocínio extra também, hoje inaugurando a 8ª loja em Rio Preto, e a Estilo Baby Joias também, junto com a gente aqui no Ar. Aproveitar e mandar um salve aqui para os outros patrocinadores que a gente não falou ainda, que é a Clínica Sivieri. Semana passada nada, quinta-feira agora, né? Anteontem nós tivemos aqui a presença da doutora Fran, que ela acabou comigo, só elogiou a Maria. Diz que a Maria é a melhor paciente que ela tem, eu sou o pior que ela já teve até hoje em toda a sua carreira na medicina. Tô brincando. Um beijão aí pra toda a equipe da doutora Fran, do doutor Tiago, galera da Clínica Sivieri, tá? A Montana Automóveis, que é a nossa patrocinadora master, você tá vendo aqui o nosso QR Code, onde você clica e sabe todas as novidades que só a Montana tem pra você. Aproveita também aí pra você já garantir o seu carro, tudo com procedência, qualidade, o melhor preço e até 2 anos de garantia, tá? Casual Uniformes, cara, Casual _ Uniformes é o que faz uniformes aqui de toda a nossa equipe aqui do No Ar, para você que procura uniforme para sua empresa, para você que joga sua bolinha, para você que vai pescar, precisa de uma camisa especial, para você que é um tatuador maravilhoso, lindo, está magro, você também precisa de um uniforme da Casual, é só você ir direto lá para falar. O Acrílico Rio Preto, que é o cara que sabe tudo, nosso querido Paulo Ricardo, cara, fica do lado do Maridon, tá? Para você que conhece o Maridon Burger, ao lado você vai encontrar tudo que é melhor em acrílico, LED também, para sua empresa, você vai fazer aquele painel bacana, tem muita gente daquele troféu de prêmios e tal. Entra lá no @Acrílico Rio Preto para você conhecer o trabalho da galera, que é sensacional. Papa Delivery, lembrando que você colocando a Milton 10, você tem R$10 na sua primeira compra pelo Papa Delivery. Lembrando que o Papa Delivery, gente, ó, desde ração para o seu cachorro até, preste atenção, até aquela comida japonesa que você gosta. Temos também aqui o AM Informática junto com a gente por aqui. A AM Informática que tá com aquela, vamos dizer assim, a promoção especial ainda até o dia 13 de outubro do Caça Código, onde você vai encontrar, entra lá no @AM Informática e Sistemas, onde você vai ter o Caça Código, que é muito bacana também, e o Márcio Óculos, para você que precisa aí da sua armação, aquela lente bacana, já procurou o seu oftalmologista, já tá com a receita em mãos? Fale com o Márcio, Márcio_Óculos, para você saber aí, com certeza o que tem de melhor, tá? O QAP também Rio Preto, QAP Brasil, que agora está com
uma nova unidade, onde você pode tirar aí o seu registro, tá bom? O seu CAC e ainda parcelar em até 12 vezes. Não esqueça, em QAP_Brasil, também com a gente nesse episódio aqui do No Ar com Hamilton Trevisan. Ó, temos mais perguntinhas aqui que a gente tinha colocado. Como que você desenvolve as suas habilidades para as imitações? Se é só você ouvindo, se você já pega direto o trejeito, se é somente nos ensaios e treinamentos. Interessante. Assim, cara, quando deixa eu pensar. É muito difícil falar sobre isso, porque é algo natural. Sim. Então eu preciso pensar em como eu faço isso. Geralmente é quando um timbre de voz é parecido com o meu, ou quando algo me incomoda naquela pessoa, quando ela é caricata, quando é uma figura pública, quando é algo que está no hype, se eu sei fazer ou não. Mas tem muito a ver com o timbre de voz que eu consigo chegar. Por exemplo, você imita mulher? Não faço mulher, não consigo. Minha voz é muito grave para isso. A não ser a Lois do Family Guy, né? O Peter, o que você está fazendo? Mas, tipo, é uma coisa... Sim. E, inclusive, com essa coisa do nariz, foi uma imitação genuína do Márcio Simões, que ele faz o Patolino, o Coringa, o Denzel Washington. E aí eu comecei a falar desse jeito. Porque ele tem um narigão, e por isso ele fala meio anasalado. Então, por que está tão sério? Eu não sou louco, eu só estou na vanguarda. É o Coringa gago. Sim. Você falou gago, agora peguei o tique do gago. E aí a galera começou a fazer também. Tipo, quando chegou no YouTube isso aí, todo mundo deu Cris, o Márcio Simões também, que é uma coisa meio anasalada, né? Uma coisa bem presença, né? Incrível dublador. E a galera começou a fazer também. E então são detalhes, né? Tipo um narizinho, ou tipo eu sou o Elmo. O que você está vendo, Garrett? O Elmo que eu tinha falado pra você. Ele é vermelhinho. É vermelhinho, é uma achei que era roxo. Uma graça. Ó, a gente tava falando aquela hora é o Percy, o imitador. Luiz Carlos Percy. Cara, Luiz que Carlos voz. Percy. O cara simplesmente não falava. Né? Ele tinha um problema na língua, era presa, né? Ele fala assim, né? Alguma coisa assim. Cara, tipo frase, olha, senta estupidez. Cara, tem a imitação do Pingu também, a galera adora. Qual que manda pra gente? Chubaricante não fore, marabara vesiri. Chubaricante não fore, chubaricante não siri, não fore. Chubaricante não fore, não siri. Eu adorava assistir. São coisas que eu sempre assisti, sempre gostei. Então, eu sei lá, às vezes eu fazia, dava certo. A imitação é tentar. Sim. Você tenta, cara, se não dá, se você se ouve, não tá legal, não faça pros outros. Ou faça. E tipo, se tiver uma quantidade de pessoas que falaram que é legal, beleza. Perfeito. Mas tem que ter uma autocrítica também pra saber se com tá certeza, bom ou não, né? Senão... com certeza. Eu sou muito autocrítico comigo mesmo, cara. Por isso que eu só fiz o Tá Limpo até hoje, que eu só consegui essa parte do Alf. Tá limpo. Eu não faço mas mais perfeito. Parte. É muito só legal. Tem essa parte. Então, se um dia você precisar, se um dia o dublador do Alf não der conta de falar Tá Limpo, me chama, que aí eu faço. O restante não faço, não tem como, tá? Imitações assim que chegam, tipo, não preciso nem forçar, é o Bolsonaro e o professor de La Casa de Papel. Porque ele fala meio desse jeito. Aqui é o professor. Cara, é muito igual. Vamos invadir o podcast do Hamilton. É isso. E não é só ele, né? Você faz uma galerinha ali do É verdade, eu faço o Berlim e vamos botar pra fuder. Berlim, você não pode falar palavrão. Eu quero é que se foda. Cara, é muito igual. Já disse que você não pode falar palavrão, Berlim. Vamos invadir a Casa da Moeda. Cara, é muito bom. Vamos chamar a todos. E por falar em dublagem, tem também o sósia do professor aqui do Brasil. Ele é igualzinho, né, cara? Igual, velho. Cara, é muito igual. Tem dois, né, na verdade. São dois. Eu só vi um que é muito igual. Se tivesse com a minha voz, ia ser perfeito. Porque ele fala meio desse jeito. Sim. Eu não posso errar o plano, Berlim. O que você tá fazendo? Não pode. Cara, e é uma coisa que dá raiva, porque você torce pro bandido, né, cara? Você assistiu tudo, não? Sim. Incrível. Cara, você torce pro bandido. Isso é o que te dá mais... Mas eu acho que deve ter uma continuação, e não é possível, porque não pode acabar daquele jeito lá, não. E alguns personagens, né, que a gente gostava muito, morreram. Tem a do Berlim, que tem a série que vai ter agora. Eu vi o coreano lá, não consegui passar do primeiro episódio. Antes, a 5-6, né? Como é que chama lá? Não é 5-6. Não, tem um lá Casa de Papel coreano. Ah, não. Então, mas é o... Eu achei o
Eu achei uma merda, Morty, é uma merda. Não assiste o primeiro episódio, eu não consigo. Não consigo assistir nem o primeiro. É uma porcaria. Mas tem um lá que é muito ruim, não vai não. O pessoal que quer seguir aqui é o @Gabriel, tá? Gabriel Fanarte, o T é mudo. Gabriel Fanarte pra você seguir nas redes sociais. Obrigado. A Jaque tá perguntando aqui pra você imitar o Toninho Tornado. É aquele... Nossa, Jaqueline. Ó, a Jaque tá aqui pra... Ela tá atacando, né? Você vê que ela não me ajuda. O Toninho Tornado, assim, vai no ramo de imitações específicas, né? Sim, sim. Então, tipo, ele chega pro cara e fala assim: fala aí, ô bando de calabresos, só de boa, cagas troncos. O apelido que ele dá pros caras que é bom, né? É bom, nossa, é incrível. Que chega pro cara, racho o bico. São duas coisas que eu dou risada no TikTok, eu uso pra dar risada, além de postar os vídeos. Que é o Bola rindo. O André gosta. E o Toninho Tornados, o apelido dele. Aí ele fala assim: calma, coração, é só um nome carinhoso. Escuta aqui, ô Vidoca. Onde é que fica a rua tal? Aí os caras, sai fora, não sei o que. Meu, é muito engraçado. Ele chamou o cara de Menstruelson. Ele chegou e falou assim: e aí, Menstruelson, tudo bem? O cara falou: Menstru o quê? CNPJ, velho. CNPJ. Do nada. Arábio Saudita. Muito louco, velho. Aqui é peri, irmão. Tem isso aqui. A Yara tá participando com a gente, ó. Passando mal de rir com o travesseiro de preda. Tá aqui, né? Travesseiro de preda. Nossa, tá é um mandando. escândalo. Gente. O Zé Roberto tá aqui, ó. Boa recordação. Havaiana de pau, né? Chorava muito de rir. A Tabita tá aqui, ó. Nossa, meu Deus, mundo canibal, que nostalgia. Eu amei, né? Todo mundo conhece, você vê que legal. O Zé Reinaldo tá perguntando se você você consegue imitar o Mussum dos Trapalhões. Eu não manjo, cara. É tipo... Cacildes? Só o Cacildes. O Cacildes. As 4 imitações que eu fiz do Trapalhões, se você perdeu, esquece. Não vou fazer de novo, porque é imitações medíocres, né? Só acho que, assim, o que entra na imitação geral, tipo o Silvio Santos, é o Zacarias. Nossa, sabe? É uma coisa que todo mundo faz mesmo. O Vinícius tá aqui, ó. Gabriel, sou seu fã, melhor imitador do mundo, Vinícius Bernardes. Esse aí é o Vinícius, da adega do Vini. O Rava tá aqui. Inclusive, o Vini é o cara onde eu estava, a adega dele, onde o vídeo viralizou. Tá. Foi lá, eu adoro ir lá beber um copão. Ele que gravou ou não? Não, foi um amigo dele, um amigo nosso que gravou. Um abraço pro Vinicius. Fala, Vinícius, tamo junto aí. O Limonatios. O nosso querido Rafael, como é que chama? Limonatios? Limonatios é o apelido. Limonatios. O Rafael lá da Rava tá aqui, ó. Cadê o nhonho, né, com o copão? Ele já fez um pedacinho. Ai, eu estou aqui com o copão, mas... Ai, não é o uísque, Chaves. Ai. O Vinícius tá falando pra você fazer a imitação do Rick, né? Já tinha feito um pedacinho aqui pra gente. É isso aí. Cão que ladra não morde. Beth, balança, meu amor. Sem trocadilhos do carilho. Baba, baby, baba. Lame minhas bolas. O abalaba deb. Adoro o Rick, O Datena, você faz ou não? Olha só, tô aqui com o comandante Abilton, me dá imagens aí. Né? Eu gosto assim de fazer, mas não parece muito, mas porque minha mãe assiste demais o Datena. É o amor dela do Datena. É o xingueiro, Datena gordo aí. Pra cala a boca, moleque, vai se fuder. Ó, o Giamara tá falando aqui, a risada do Hamilton barato, não, a minha risada na rádio, né? Aqui eu não, até hoje eu não dei. Gabriel, você imita algum personagem de South Park? Puta, difícil, hein, velho? Não é? Não tenho voz pra isso, sério. Só o como é? Kenny. Só o Kenny, você vai. Kenny. Mas assim, sou muito fã de South Park. Sim. Muito da hora. Só que não sei, eu queria saber fazer o Cartman, velho. O que mais aqui? O Evandro falou que já tava aqui, acho que a hora que ele tinha chegado. O que mais? O Zé Roberto, né? Se você consegue imitar algum personagem do Dragon Ball. Dragon Ball. Cara, não sei também, Dragon Ball. Assim, essas coisas que todo mundo gosta e conhece, eu não sei, velho. Só coisas específicas mesmo. Dragon Ball não manjo, Cavaleiro do Zodíaco, o Bob Jeff que mandou uma pergunta. Ele manja pra caramba de Cavaleiro do Zodíaco. Ele pediu aqui também pra... A Jaque tá perguntando pra você, tá falando pra você imitar a galera lá de Bitinga. Tem a turma de Bitinga que você faz as imitações. Nossa, a saga de Gêmeos, saga eu faço. O Guilherme Briggs é meu ídolo, né? O nosso querido Bob Jeff tá falando aqui, o quadro dele aqui no quarto da minha inspiração. Ó. O Guilherme Briggs é. Que mais? A Maiara, melhor pode. Ô, Maiara, tudo bem? Tá me devendo uma visita, né? Quem mais aqui? Ana Cláudia, faz a Juju do Pix. Nossa. Esse povo só faz eu passar vergonha mesmo.
Você conhece o Juju do Pix? E eu não lembro se eu cheguei... Um bicho com uma bochecha. É o Kiko, só que japonês. Sim. Juju do Pix, japonesa. Ela chegou a pedir R$10 pra mim no direct. Ela fica pedindo Pix, sabe? Pra fazer o negócio. E aí eu falo, gente, faz um Pix pra mim, né? Pra eu comprar minha coquinha, né? R$5? Eu sou o quê? Ela fica falando. É uma vergonha. Ó, quem mais aqui? A Menina Tanha. Pra Ô, família Menina Cruz, Dona Val falou pra você rir igual bola. Manda um abraço pra Ibitinga. Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo. Ai, meu Deus. Ela adora, viu? Nossa, minha sogra adora o bola. Rindo. Ó, a Aracida Top Term. Meu Deus. Cara, ela foi no Danilo Gentili. Ela foi no Danilo Gentili? Ela foi? Eu não sei se é o Danilo Gentili que ela foi. Gente, onde foi, cara? Hã? Vai imitar eu já tinha falado pra imitar. Ele falou que tem que observar mais. Uma coisa, né? A não ser que seja um cara que desse jeito. É. É um amigo nosso que ele fala, é meio mineiro e fala um negócio desse jeito. É bom, você fala de primeira, você já fala, meu Deus, é incrível. Precisa imitar o cara. Agora, quando a pessoa é mais normal, assim, uma voz mais tranquila, aí você tem que pegar o trejeito e tal. Mas logo, eu vou ficar te assistindo aí, eu vou fazer você. Tem que assistir o podcast. Como é que é, André? Tem que ficar mais... É que ele não viu, hoje é nervoso, né, André? A hora que vem nervoso, ele vai imitar fácil. Vixe, aí ferrou, hein? Nossa, eu no trânsito é muito fácil. Gente, eu queria até mais pedir, eu esqueci o nome do padre aqui, que eu xinguei o padre no trânsito sem saber que ele era padre. Pedi desculpa pro padre, Deus abençoe, quer dizer, Deus abençoe eu, né, porque o senhor já é abençoado. Que Deus me perdoe, né, porque eu não sabia que ele era padre. Mas é claro. Ele entrou. É claro, com certeza. Cortella. Mas pode falar, não vou te interromper, mas pode acabar. Mas é que ele tinha entrado na frente. Aí ele viu que ele tava errado, ele pôs o bracinho pra fora, assim, eu xinguei ele tudo. Aí que ele baixou o vídeo, eu vi que ele tava com um pouquinho de padre, assim, ó. Eu falei, nossa, velho. Falei, padre, pelo amor de Deus, não me descomunga não aqui, né? Pra poder seguir em frente aqui, pra não ter problema. Você sabe que uma coisa engraçada também que a gente percebe é em relação, assim, a gente brinca muito em relação ao rádio, a gente tenta fazer o máximo possível de comerciais que tenha alguma coisa em relação a um humor. Uhum. Mesmo que não seja uma imitação, algo nesse sentido, porque é mais leve, né? É mais leve. Com certeza. E, cara, eu não sei se você já tem essa percepção, eu sei que tem muita gente que chega em você, te dá parabéns, elogia e tal, mas esse trabalho, cara, esse dom que você recebeu, porque eu falo que é um dom, né? Porque será? É dom, cara. Até hoje eu não sei, cara. É um dom, cara. É um dom porque, assim, às vezes a gente precisa saber dos dons que a gente tem será na vida. Será que é tipo tocar violão, assim? Não sei. Acho que é, só que com a voz. Não sei. Pode ser. Eu lembro que quando eu montei o meu primeiro estúdio, eu coloquei um nome que todo mundo ria. Eu coloquei Arte da Voz. Aí o pessoal foi falando as coisas, mas quando eu montava o comercial, quando eu montava a vinheta, quando eu fazia a coisa, o cara elogiava, eu falava, pô, é minha arte isso aqui. Então é a arte da minha voz, né? Legal. Então eu colocava desse sentido. Mas aí o pessoal falava que como eu era mais engraçado, como diria o meu finado avô, não ornava. Que era muito sério a arte da voz, sim. né? Aí eu coloquei como se fosse o slogan, então. Que legal. Mas é porque a gente fala que é. Então isso é uma arte, né? E hoje em dia você fazer isso com a precisão que você faz e sem aquela obrigação, né? Sim, acaba sendo uma brincadeira que abre portas, né? É muito mais leve. Sobre as suas referências em imitação. Né? Legal, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, referência em imitação, tipo, imitadores que isso. São... Cara, o Gui Santana, assim, acho ele muito talentoso. André Marinho, ele cara, imita a galera da política. Incrível. E o Gui, eu não sabia que ele tinha aquele tanto de imitação, cara. Porque, cara, é incrível. Porque você via 2 ou 3 imitações dele, até que um dia ele foi no podcast, ele começou a disparar de fazer imitação. É doente, velho. Falei, cara, o cara é muito bom, né, velho? Eu não imaginava que ele tinha aquilo lá. Louco, assim, ele tem uma voz, ele faz umas coisas assim, tipo aquele que canta eu te amo, como é que ele chama? Não tô sem memória. Sandra Rosa Madalena, como é que é? É o Sidney Magal. Sidney Magal, você já viu a imitação dele do Sidney Magal? Dele, não. Incrível, eu simplesmente... o que o Ceará fez. Perfeito. O Ceará é bom também. O Ceará é a cara do Sidney Magal. É Pânico na TV, né, velho? Quem passou essa época aí do Pânico, nossa, já tá ligado. Bom. Mas assim, Gui Santana, deixa eu ver, de famosos mesmo assim, porque eu conheço muito imitador, né? Sim. Que são meus amigos e tudo mais. Inclusive... o Bob Jeff é um ótimo imitador, o Michel Elias,
que a gente teve no podcast. O que faz Ana Maria Braga agora, como é que chama? É o Maicon Salles. Cara, ele bombou com a Ana Maria Braga, é muito legal. Então são imitadores de referência, são uns caras super inteligentes, assim, porque não basta só imitar, você tem que ter umas brincadeiras. Tipo, olha só, não tenho nada contra o homossexual aí. Inclusive, eu tô perto de um aqui. Brincadeira sadia, né? Olha só, brincadeira da Perdigão aí. Ó, a Mariana tá aqui, ó. Qual foi o momento mais engraçado, né, que você teve enquanto fazia alguma imitação, né? Se você teve, se teve alguma imitação que você não conseguiu fazer ou que você tentou fazer, ou alguma coisa cômica que aconteceu quando você foi fazer, ou constrangedora. Se você já teve... Ela fala assim, se você já imitou alguém que não gostou da imitação... Tipo acho a pessoa, não, né? perto da pessoa, assim. A minha avó não gosta que eu imito o meu avô. Ela fala assim, quem que ele tá imitando? Ah, é? Falou, louco, vó. Comecei a imitação com meu avô, 7 anos, acho que não parece? É muito crítica, ela não gosta. Mas, poxa, que legal. Mas é... Minha mãe é muito autocrítica também. Se eu faço a imitação, ela fala, não tem nada a ver isso aí. Para de passar vergonha. Verdade. Teve um que eu fiz no Inteligência, que eu fiz pra ela, ela odiou. Qual que é mesmo? Eu não lembro, cara, mas foi engraçado. É tipo uma imitação que ela odeia, assim. Tipo, não tem nada a ver, não faz isso não. Senão eu deserto você. Nossa mas não vou lembrar mais. Do Lineu, que ela falou que parece que não gosta. É isso? Porque assim, ó. Mas Nenê, você não pode deixar o tuco, Nenê. Ela odeia. Beijo, mãe. Ó, quem mais aqui? A Mário já tinha colocado a dela aqui. Ah, tá. Em relação sobre a dificuldade ou alguma pressão de quando você foi fazer alguma apresentação, né? Você deu aquele frio na barriga, ficou com medo Globo, velho. De acontecer alguma coisa. Na Globo foi assim... Eu fiquei muito nervoso, mano. Eu tava com medo de errar a letra, porque eu já não cantava a Evidências, né? Ainda mais com... Então, aí você começou a falar, mas aí então rolou. Aí a gente foi pra outro assunto, mas rolou. assim, deu certo. Só que assim, tinha jurados. O negócio era gongar a pessoa se fosse ruim o negócio. Sim. E realmente, assim, pra quem não conhece muito o Paulo Henrique Amorim, não tem como saber, né? Que eu cantei com a voz dele, né? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois eu nego, sabe? Chega e nessa loucura de dizer que não te quero. E aí eu tava vestido de Paulo Henrique Amorim, os caras colocaram uma verruga em mim, eu tirei, horrível. Se tivesse colocado pelo menos uma batidinha de rap, né? Não, você não tem ideia, no mesmo dia... então... Chega de mentiras, de dizer que não te quero. Esse é mais legal, mas foi péssimo, assim. E os jurados, era aquele grandão lá, não é o Evandro, não. Do Porta dos Fundos. Eu nunca lembro o nome dele. Tava ele, a Preta Gil, olha a qualidade. Olha o nível da galera. Nível bom, né? E a Marisa Horta, aquela Rogério Skylab 2, né? Parece um zumbi. Tá parecendo o Esquenta, então, da Regina. Só faltou a Regina Casé. Nossa, cara, é um show de horrores ali. E assim, eles não são... Sim. A não ser o João Vicente. Não é nada João Vicente, técnico, ele é artista. Agora, tirando aquilo lá, e a Marisa Hort também, claro, né? Sim. Assim, sobra Preta Gil, não vai nada da vida, né? E aí ela que foi o que mais me criticou. Por isso que eu falo com ódio, né? Nossa. No coração. Assim, ela falou, quem que ele tá imitando? Igual a minha avó. Quem que ele tá imitando? Ai, nada a ver. Nossa, realmente eu não descobri quem que... Assim, nossa, pra quê? Eu tô ali. Aí eu falei assim, mas tá tão ruim assim. Eu perto do Luciano Huck, pequenininho assim. Ficou tão ruim assim. Aí o João Vicente me defendeu. Não, cara, tem traço artístico bem marcado, muito legal. Só que eu não entendi o que você quis fazer. Aí, tipo, eu podia ter, né, dado uma resposta. Mas como foi a primeira aparição na TV... Então, mas, na verdade, não era isso que eu queria fazer aqui, não. Mas... tipo, cara, os caras não deixam eu fazer, velho. Eu ia cantar a Anitta com vários personagens, que é um número americano. Na época que bombou, naquele Star Talent, sabe? Sim, sim. O cara imitando, tipo, cantando a Adele com o Mickey atrás do telão, aí ele começa a fazer o Mickey, não sei o quê, e aí vai pro Pato Donald. Então, tipo, é um número desse. Talvez vestido de Anitta, fica bem gostosinho, assim, mas não rolou, né? Essa ideia, tanto que foi uma ideia minha e do produtor no começo. O primeiro contato foi esse. Cheguei lá fazendo outra coisa. Então, assim, muitos imitadores vão para emissoras fazer um número achando que vai, né, bombar. Só que assim, quando é um Faustão da vida, o cara paga mico, velho. Uhum. Ele toma no rabo, porque, mano, é muito vexame. Aí o Faustão chega lá e fala assim, faz o Neymar chutando bola e falando com... Cantando a música do Lulu Santos. Sabe, mano? É muito ridículo, porque ele sabe o que você faz. Ele vai perguntar um negócio totalmente o contrário, tipo, o que você não faz.
Pelo amor de Deus, é a mesma coisa daquele quadro lá. Porque assim, o Gonga La Gonga do Luciano Huck é tipo, é tudo... são várias coisas. Tipo, tem gente que faz maquiagem com tempero natural, tem artista, tem gente que quer pagar mico. E eu fui lá achando que ia bombar, só que, foi mó mico, a galera me gongou e tal. E assim, tinha a banda, tinha a plateia, tinha o Luciano Huck. Você fala, meu Deus, se eu errar aqui vai ser complicado. Só que o número em si foi perfeito. Eu entrei já no palco, já comecei a cumprimentar os jurados, cumprimentei o Luciano Huck, algo bem profissional, assim. É por isso que o João Vicente elogiou isso, o traço artístico marcado. E fui até o fim com o meu número, seja ele qual for. Fui até o fim. Tô aqui, tô na merda, vamos se molhar de merda aí, tá ok? Então, a gente faz o que pode. Eu não errei a letra, foi de boa, me gongou, eu parei, tranquilo. Assim, primeira vez na TV, né, cara? Só que a experiência em si foi legal. Sim, foi muito bacana. Porque eu acho que a próxima você já sabe como é que funciona tudo, com você certeza. Já vai estar um pouco mais tranquilo. Eu já sei, já conheço as armadilhas, né? A Tabita falou sim que achou o seu timbre parecido com o do Leandro Carnal. Sei, o filósofo carequinha lá. Cara, tem um cara na Jovem Pan que faz. Muito legal. O Alba faz igualzinho. É muito legal. O Alba faz igualzinho. Não parei pra estudar, não, o time de Oz, mas é bem legal a satirização. Quem mais aqui? O pessoal que tá mandando uma luzinha. O pessoal tá pedindo aqui pra você imitar os personagens do Tiny Toons, né? O pessoal que tinha lá. A Looney Tunes, Looney Tunes, desculpe. É quase a mesma coisa. Tem o Pernalonga, que ele tem a segunda voz, né? Que é o Alexandre Moreno que faz. O que é, velhinho? O do Mário Monjardim é mais difícil, assim, de sair, sabe? Do nada, às vezes parece, às vezes não. O que é, velhinho? É uma coisa meio... Ô, diabo! O que é isso, diabo? Ele tem esse trejeito dele de... Ô, diabo! Tudo que tem, ô, diabo! Nas dublagens, é ele que foi o diretor ou alguma coisa do tipo. Tem coisa dele lá. E... Tem o Patulino, que é uma coisa assim, não é? Calça de shopping. Eu quero comprar uma calça de shopping, perna longa. Tem o Marvin, o Marciano, que eu amo ele de paixão, sabe? Porque ele é nordestino. Eu adoro. Guilherme Briggs que faz. Inclusive, eu dei um presente pro Guilherme Briggs. Eu pedi pra ele assinar o meu Funko Pop do Marvin, tá até hoje lá a caixa. E ele deu um Han Solo pra ele, um boneco do Han Solo. Eu sou muito fã de Star Wars, cara. Inclusive. E o que mais do Looney Tunes? Acho que... Por hoje é só Nossa, esse é o melhor, cara. Presuntinho. É você. Sou eu. Quando era pequeno. Presuntinho. Quando tinha 7 anos, eu era o presuntinho na escola. Quando eu era moleque, eu adorava gaguejar igual a Milton. Pena que o Greg ficava imitando ele também. Aí, Cris, você viu que o Hamilton é gago? Oh, trágico. Cara, é muito bom. Cara. O Omar é o melhor que tem no universo. Que mais? A Cíntia tá pedindo aqui se você imita o Pato Donald. Você já tinha imitado... verdade. Eu gosto de fazer o Pato Donald xingando. Não, é o melhor. O Pato Donald é difícil, porque é uma área É legal quando tá bravo, né? O Pato Donald é mais ou menos. Assim, tem gente que faz melhor. Cláudio Galvão, que é o dublador. Sim. Nossa, como é que ele consegue fazer aquilo, né? Eu não treinei totalmente a parte que vaza aqui, né, do Pato Donald. O que mais? A Eliane tá falando aqui sobre o Bob Esponja. É verdade. A criançada adora a imitação do Bob Esponja. Do Patrick também. E do Lula Molusco. Cara, é muito bom, cara. Onde está meu dinheiro? Seu siriguejo, você que tá bonito hoje. Dos personagens de TV, assim, quais que você ainda não fez aqui, que você pode fazer pra gente? Da TV? Deixa eu ver. Eu acho que tem o Ego do Ratatouille, né? Que é mais ou menos assim. Não é gostar de comer, é adorar. E se eu não adorar, eu não engulo. Lá ele 1000 vezes, né? É isso aí. Tem também o Flapjack, o pessoal do Star Wars. Sim. Tem o que mais? Tem o Billy do Billy Mandy, que é um desenho muito legal, eu gosto bastante. Tem o Gato de Botas. Eu sou el gato de bota. Onde está minha princesa? Cara, o Gato de Botas, eu achei ele incrível, cara. É o único do Shrek que eu sei fazer. Eu achei... o burro é muito bom também, cara. Nossa, assim, aquela pergunta de qual que você queria saber imitar. Então. Nossa, o pessoal do Shrek, velho. Bom, quem mais que tá mandando a luzinha? Pode falar. Tem o Bruno Barreto também, que eu gosto muito. Aí sim, agora o André já tem Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Tem o meu nome é Bruto, o sobrenome é mesmo, é bruto mesmo.
E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós tá tendo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, laço ferve no Sudeste. Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas. E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. E aí parece tipo o Silvio Santos. É que não tem mais o encontro com a Fátima Bernardes, mas se um dia eles for lá, você podia ir no lugar deles, porque eles não erram mais o negócio lá pra poder fazer, né? Por quê? Você não tô sabendo. Nossa senhora. Mas é que eles, coitado, eles tinham feito o show de madrugada, né, André? O que é? Conta pra mim, quero saber. Foi meio... não tem como nós colocar aqui também, não vamos fazer então um negócio deixa, desse. então Será que pode colocar? Não, pode, né? não. Só conta pra mim, poxa. Parece que eles tinham... Foi isso? Nossa. Mas foi isso mesmo? O André falou que, na verdade, na hora lá, eles inverteram a voz. Colocou o microfone do primeiro na segunda voz e o microfone do Barreto no outro, né? Mas eu achei que era outra coisa que tinha acontecido lá. Não, de boa. Então tá beleza, graças Tem a Deus. uma imitação assim, que eu gosto de fazer, é do Jules, de Pulp Fiction, que inclusive é um filme incrível. Sim. Eu adoro os anos 90, 80 de filmes, músicas e tudo mais. Agora, tudo que é antigo. Que é o Márcio Simões, que dubla o Julius, né? Esse aqui é o 25 ou 17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Eu sei a passagem inteira, mas não vou falar. Muita coisa. Mora aqui. Como é que chamava o dublador do Wolverine, gente, que já faleceu? É o Isaac Bardavi. Isaac Bardavi. Pra você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que vá coçar o cu com o serrote. Adoro esse mesmo. É verdade. Cara, inclusive ele elogiou como o melhor, né? Na época que ele foi no Danilo e falou assim que era a melhor voz. Tadinho, muito fofo ele abraçando o Hugh Jackman, cara. Sim. Muito bacana. Tem também a imitação do Sam e o Dean, que o pessoal adora, de Supernatural. Sim. É mais ou menos assim, é o Dean e Chester. E aí sou eu e meu irmãozinho, Sam. E aí, Sam. E aí, irmão, tudo bem? Quando eu era moleque, é o mesmo dublador, Felipe Maia. Vamos caçar uns demônios. Eu sempre falo essa frase, sempre a mesma frase, mesmo texto. E aí, irmãozinho, vamos caçar uns demônios? Com certeza, irmão. Vamos caçar uns demônios. Carry on, de fundo. E aí, irmãozinho. É sempre isso. E aí, irmãozinho, vamos caçar os demônios? Vamos sim, vamos. É uma bosta, né? A gente sabe, você já deve ter ouvido já o Chuchu Beleza, né? Com certeza. Que é o do Felipe Xavier. Você já pensou em fazer quadros, criar personagens, criar vozes diferentes e fazer alguma coisa assim pra você poder... Criar personagem é fácil, porque na cidade onde eu moro só tem figura, velho. Só tem figura. Eu não consigo lembrar todos aqui, mas só dá figura. Mas tipo assim, você fazer um quadro, quadro, sabe? Sim. Interessante. Assim, eu dou tempo ao tempo, né? Sim. Eu acho que as coisas estão tomando proporção agora. E assim, quando surgir a oportunidade, eu vou saber e vou fazer algo parecido, porque construir personagem não é fácil. E as pessoas falam muito pra eu fazer stand-up, só que assim... era uma das perguntas que eu ia te fazer. É difícil, cara. Muita gente fala isso pra mim por conta do vídeo. A galera riu naquele momento ali. E a gente tava alcoolizado, então pra arrancar a risada ali foi fácil. Mas assim... Vou dar um exemplo bem besta, o Igor Guimarães. Ele estuda o texto dele, que é hoje, há 10 anos. Sim. E ele adapta o texto. Então, assim, eu já fui convidado para abrir o show do Fábio Rabin. Não quis fazer porque eu não estava preparado. E eu tinha acabado de ir pra Globo e tal. Tinha uma experiência zoada. Então, eu não quis, por um tempo, fazer algo do tipo. E, assim, era uns, sei lá, 5, 10 minutos para abrir o show dele. Falei, você tá maluco, não sei nem o que fazer lá, meu. Tem o Quesney, que ele faz imitação com stand-up. O Maicon Salles também tá começando agora com stand-up. Só que assim, eu preciso me informar sobre como é isso, porque eu não sei. Eu faço as pessoas irem, tipo, espontânea, tipo, no modo espontâneo. Eu não sei, tipo, criar uma piada. Não sei, eu não sei nem contar piada, eu não sei contar piada. Eu ouço uma piada, dou risada, vou contar pra galera, não sei. Eu travo na piada. O cara dá risada porque eu não sei contar a piada. É uma bosta, eu não sei, velho. Mas você sabe que isso é uma coisa muito séria, porque às vezes, né, eu conto umas piadas lá na rádio, às vezes eu crio algumas piadas. Aí, antes da pandemia, tava abrindo um bar aqui em Rio. Quer dizer, o bar já tava funcionando, mas o pessoal ia abrir, eu acho que pra quarta ou quinta-feira, pra poder levar o pessoal que faz stand-up aqui em Rio Preto. Sim.
E não eram muitos, né? Mas aí eu consegui escrever, cara, 5 minutos. Eu consegui escrever um texto em 5 minutos, que eu achei que era top. Não, já é muito. Mas 5 minutos é muita coisa. Será? É muita coisa. Não passa rápido? Não passa. Não passa, cara. É mais fácil ser daqui em São Paulo do que passar os 5 minutos de stand-up. Caralho. Porque o meu medo era assim, você contou a primeira e ninguém riu, morreu. Então, assim, eu contava pra todo mundo. Eu ia num churrasco, começava a contar, a galera ria. E eu falava, tá, mas e se não for uma galera igual aqui que entende? Então, né? Complicado, velho. E eu era daqueles também que fazia as piadas, tipo assim, humor mais ácido, não tem que falar ácido agora. Sim. Humor ácido. Então não é qualquer lugar também que aceita isso, entendeu? Então tinha umas coisas meio que ficava desse jeito. Então isso foi uma coisa que me barrou. Então, às vezes, eu conto alguma coisa na rádio, a galera gosta, tem gente que não gosta, fala, essa piada não foi legal. Quando eu tô no churrasco, eu conto pro pessoal, porque tá só entre a gente ali, a galera ri e tal. É mais fácil. Agora, eu não sei, cara. Eu já apresentei evento de rock pra 100 mil pessoas, por exemplo, eu no palco. Cara. Mas você chegar num lugar que tem 30 pessoas, você contar uma piada e ninguém ri... É complicado. Né? E eu brincava muito com o meu peso, então eu contava as piadas e ficava desse jeito. Mas é meio trash, porque assim, você não fazer a galera rir, você entra em depressão, velho. Sim. E aí você tem que tentar de novo, e assim, são públicos diferentes, você tem que dosar. O cara que não ri e o outro deu risada, você tem que fazer o contrário. E, tipo, identificar o humor da pessoa, porque, tipo, por exemplo, eu gosto de humor ácido, adoro. Sim. Não a ponto do Léo Lins, né? Mas o meu é pior do Léo. Putz. Pra você ver. Por isso que eu acho que eu não vou fazer, porque eu vou preso. Não, melhor não. É melhor não fazer. Só na churrascada ali, com os amigos. O Dudu Sobreira tá aqui. Ele foi um dos caros que, inclusive, me convidou pra fazer. Ele faz aqui o stand-up na cidade. Puta, que da hora, cara. E a galera que tem ele, tem o Luan, tem mais um outro pessoal que faz aqui. Que, inclusive, a gente tem que marcar um dia aí, Dudu, depois pra poder trazer essa galera pra poder... Nossa, da hora. Quem imitar o Léo Lins? Você sabe imitar o Léo Lins? Não, vai. Na verdade, não tem nada que vá comprometer a live, não. Eu fiz um... O André vai viajar, ele tá mitidão com a praia, ele quer que explode tudo, ele tá nem capaz. Eu fiz um trabalho para Animadorgas. Animadorgas, inclusive, eu convido você para conhecer o trabalho da Animadorgas, porque, assim, é bem o tipo o mundo canibal, só que da atualidade com Meat Canyon. Meat Canyon, eu acho que é alguma coisa assim. E, cara, é muito engraçado. É uma animação serelepe, assim, que, tipo Dudu e Edu. E os bichinhos têm uma cabecinha e o corpão. E depende do cara, ele faz uma caricatura doida lá com as coisas que estão no hype. E aí eu faço as dublagens pra ele. E aí ele me convidou pra fazer o Léo Lins. Ninguém imita o Léo Lins. Aí ele pediu pra contar a piada do texto e aí eu decorei. E é mais ou menos assim, ele tá no stand-up lá e tal, e fala assim... Um dia desses, eu vi uma mulher pilotando um carro. É muito igual. E pensei, ué... Fogão tem roda agora? E aí, pegou, falei, caralho, eu sei imitar o Léo Lins, não sabia. Porque aí eu peguei pra ouvir, porque quando ele vai dublar, é só o texto, né? Ele me manda só o texto no Word, e foda-se. E aí, se quiser improvisar no meio, faz, porque ele não animou ainda. E a animação que ele faz demora 2 meses. E aí, tipo, depende de mim o negócio, porque eu não vou ver nada. A maioria dos trabalhos que eu gravo é tudo no cego. Não sei o que vai acontecer, como é que vai ser. Inclusive agora parece que eu acho que liberaram os shows dele, parece que teve um que bom. Ministro lá do STF. Não, parece que teve um ministro lá, parece que disse que pode, né? Deixa o cara contar a piada. O Dudu tá falando que na próxima quinta-feira tem show. Ô Dudu, se não for às 9 horas porque tem um podcast aqui, nós vamos, se não for, eu também depois quero, a gente organiza aqui. Eu quero ir pro stand-up, dar risada. O Cortella é um cara que muita gente tenta fazer ele, né? É verdade. Mas ele, cara, ele tem um negócio bem particular, porque tem hora que ele para. Ele tá falando, de repente ele para assim e tal, todo mundo observa, ele continua, ele tem esse time, né? E eu falo assim, gente, é muito fácil tentar imitar, mas é muito difícil chegar no tom e a voz dele. É parecido com o Alf, o teimoso. Alf, só que você tem que deixar o... Do Porpetone, ele fala meio gente, ele fala mais aberto, né?
Mas o Cortella tem uma voz grave. E O eu Neto tenho você uma faz, coisa. Puto, o Neto não, mas o Michel Elias regaça no Neto, velho. É. Nossa, é muito incrível o Neto. Eu já tentei, não consigo também. O Neto, como é que chama o... É que eu não tenho costume de assisti-lo, sabe? Eu conheço tal, já meu pai assiste direto os Donos da Bola lá, acho muito engraçado. O Neto é uma figura de pessoa, mas não eu tô manja. tentando lembrar o cara que faz, ele vai lá direto, é um... Ah, o Rudy palmeirense. Landucci. O Rudy. O grande O Rudy. Rudy faz, só que o Rudy, assim, o R dele é muito igual ao do Neto, né? É, cara, tem umas Apresentador, coisinhas. não sei o que é dor, não sei o que é dor. Então, tem uns caras que pega. Você vê as imitações que eu faço. É difícil a galera fazer. Sim. Nunca vi assim fazer. Se faz, não sei se fica bom, sabe? Mas depende da voz, do trejeito da pessoa, aqueles detalhezinhos, né? E sei lá, é muito louco. Por isso que eu não sei se é talento, se é loucura da cabeça. Não, mas eu acredito todo assim... mundo que imita é louco. Mas eu acredito que em relação ao dom, isso aí a gente ganha. Claro que a gente tem que Sim. dar aquela aprimorada, né, para poder estar acompanhando. Mas isso aí é o mais top que tem, é o mais importante. Ô, Gabriel, a gente tá chegando aqui na última parte aqui do nosso bate-papo. Mais uma vez, só dar uma passadinha rapidinho aqui no pessoal que tava dando uma força pra gente aqui, principalmente no episódio de hoje, tá? Nosso querido Evandro Tatu, obrigado, Evandro, de coração, pra você que quer fazer as melhores tatuagens, aqueles desenhos top. Quero fazer a Panzinha, logo a gente vai fazer a Panzinha, que é a minha cachorrinha. E eu queria fazer uma tatuagem na batata da minha perna, mas como eu acho que a minha barriga, não sei se tem alguma marca que fica o buraco para entrar a barriga para ficar para deitar, porque eu tenho medo de ficar e morrer ali, né, cara, esmagado. Mas depois eu vou conversar com o Evandro para ele explicar como é que funciona isso aí. Quem mais que tá junto com a gente hoje? O nosso querido Zeca, o Zeca Fran, lá da Estilo Baby Joias. Obrigado, viu, Zeca, de coração. Também ao nosso querido Rafael, da Rava Multimarcas. Cara, as melhores roupas. Inclusive, o Rafael tinha colocado aqui ele falou para você depois passar lá. É que hoje não vai dar. O Rafael, depois a gente manda, viu? Depois a gente manda para ele aqui. O Rafael falou o seguinte, ó. Deixa eu lembrar, tava aqui em cima e falou assim, ó, Gabriel, depois passa aqui na loja com o Greg e legal, o Cris cara. pra pegar um presente. Com certeza, cara, eu tô precisando de roupa. Ah, Ó, Greg, se- para de passar Se vergonha. estiver aberto, nós vamos aí mesmo. Saindo daqui, a gente passa aí pra Claro. poder conhecer a loja e Quero trocar uma conhecer ideia. tudo da cidade. Eu quero conhecer antes que a Judith me manda embora de novo. E mandar um salve pro Mercadão Agropet, mais uma vez, o Juarez. E todos os nossos patrocinadores, todos aqueles que estão com a gente aí. Hoje a gente tá fechando mais um mês. Queria agradecer mais uma vez a Filmix. Hoje um episódio extra, em pleno sabadão, né? A gente sabe que tá tendo, apesar da gente, como se diz assim, eu sou corintiano fanático, o Gabriel não topa muito com futebol, mas a gente tá tendo um clássico agora nesse momento. Mas depois a gente vai fazer um trabalho bem bacana pelas redes sociais aí para poder divulgar esse trabalho. É um presente nosso hoje, é um privilégio, uma honra receber esse cara aqui, que a gente já admira, a gente torce muito pelo seu sucesso. Talento, recíproco. cara, você tem demais. Obrigado. A gente espera que realmente aconteça, uma porta muito grande se abra e que você consiga aí alcançar tudo que você está almejando na sua vida. Deus te abençoe, cara. Fico muito feliz pelo convite, pela amizade que vamos ter agora. A gente pode trocar figurinhas, trabalhar junto também. Lógico. É porque eu gosto muito de rádio, né? Eu gosto de comunicação, tudo que tem pra falar eu gosto. e acompanho a rádio sempre. Eu gosto muito dessas coisas. Então a gente pode muito bem trabalhar com esse tipo de coisa. Não, e vamos as fazer. portas estão sempre abertas. Não, a gente já tem umas coisas na cabeça aqui, algumas ideias que algumas novidades vão acontecer aí no Pacabá. Fiquem ligados aí, Spoilers. viu? Ô Evandro, meu querido Evandro, vem aqui, rapaz, vem cá um pouquinho. Vem aqui, Evandrinho. Nosso querido Evandro Tatu, não sei se ele passa na porta. Acho que não, depois cara. Tem que ajudar ele lá. abaixar um pouquinho. Nós vamos ter que aumentar essa porta, viu, André? Quando for fazer mais uma reforma aí da filme. Olha o Hagrid. Qual que é melhor? Pra lá ou pra cá? Pro Evandro. Aqui. Caramba, o cara não passa mesmo, hein? Não passa na porta. Olha o tamanho do cara, velho. Oh, Harry. Tudo bem, meu querido? Ó. Então, nosso querido Evandro. Olha o tamanho do homem, gente. Não sei se dá pra. Olha ali. Olha lá, cara. E aí, meu irmão, você tá bom ou não? Vou aqui, ó. Ah, vem Ó, vem cá no cantinho aqui. Ô, Evandro, conta um pouquinho aí dessa experiência de ter conhecido o Gabriel também. Vocês participaram de um evento junto Cara, recentemente. O Gabriel foi assim, foi um presente eu poder conhecer ele, né? Porque eu ia num evento em outra cidade, Sim. né? Que eu ia de cosplay com minhas filhotinhas aqui, minhas crias, né? E aí eu anunciei que eu ia nesse evento, a gente foi convidado para ir lá.
eu pegar a cadeira aqui rapidinho. Pega aí. Ele tá nervoso. Sentado, eu pareço que estou de pé. E... Ó, aqui tá. Ó, agora que é Ó. profissional, estúdio Não, dos aqui eu vou sonhos falar um negócio aqui. pra você. Aí eu fui convidado para esse evento e eu postei lá no Instagram, né? Falei, galera, eu vou estar nesse evento, em um show e tudo mais. E aí a Jaque, né? Que eu já conheci a Jaque Sim. tatuadora, e me falou assim, ó, o meu namorado vai estar lá, o Gabriel vai estar lá. Eu falei, beleza, mas quem que é o Gabriel? Né? Vem aqui, já. Vem cá, Jaque. Vai Vem intermediar cá. aqui também. Aí eu falei, ela mandou o Instagram do Gabriel e eu já tinha visto o vídeo, que o vídeo viralizou, né? Eu falei, cara, não acredito que esse é teu namorado, você não tinha me falado que era ele. Olha só. Aí acabou da gente Vem cá, Jaque. se encontrar Oi, lá Jaqueline. no evento e foi, você é louco, cara, é monstro demais. Cara, é incrível oi, conhecer. O Evandro chegou com a fantasia do Hagrid lá e eu falei assim, Barbudo. caraca, que é esse cara, velho? É, o eu falei, Evandro, tudo ô, bom? ô. Ele não sabia quem que era. Ele tava com a voz do Scooby-Doo, que tava com Não. a barbona. E você sabe o que eu acho engraçado? É uma coisa que a gente tem que enaltecer demais. Senta aqui, Vini. É o baita do pai que o Evandro é, porque, Ele pô, é gente boa demais, velho. cara, os filhos, assim, o que ele faz, participa junto, vai pro evento junto. É uma coisa sensacional, cara. Então, assim, Isso é parabéns muito legal. mesmo. Eu gosto... Inclusive, ele ajudou a movimentar a cidade ali. Sim. O cosplay dele incrível, a família toda de É. Harry Potter, muito legal. Muito legal Muito mesmo. top. Legal, foi bastante gente de fora, assim, que veio e falou que foi só pra ver a gente. Então foi um rolê muito legal mesmo. Foi legal Boa. porque eu te conheci. Ó. A gente se abraçou, pulou, Não é? fiz um vídeo. Muito legal, foi foi muito muito massa. fofo. Ô Jaque, esse mundo da tatuagem, né, que é esse mundo da arte também, a gente sabe que vamos dizer assim, cada um tem a sua especialidade nessa vida e para você tatuar, né, o corpo de uma pessoa, para você pegar uma coisa que é tão sagrada assim e você deixar a sua marca, é uma coisa impressionante. Como foi que você conheceu esse galã apaixonado aqui? Como foi que esse cara surgiu na sua vida? Foi muito engraçado, porque a gente já se conhecia antes, que eu era casada com outra pessoa, e aí eu segui o trampo dele, e aí depois quando eu me separei e tal, depois de um tempo, a gente começou a conversar pelo Instagram, foi. Sim. E aí a gente começou a conversar. Aí a gente foi pro Zap. Então, aí eu moro aqui no interior, ele morava lá em São Paulo, eu pensei, você não tem coragem de colar pra cá? Sou pra ver? paulista, não vou pro interior, E não. aí ele veio morar pra cá. Agora eu puxo o R e falo o D bem mudo, assim. Porta. Porta, porteiro. É dito, sabe? É dito. Dito. Nossa. E Bitinga. E Bitinga. É assim que a gente se conheceu. Aí tá até criando minha filha, então é um negócio. É minha filhazinha aí. A Catrininha aí. Ok. Show, cara, show. Ó, parabéns, viu? Parabéns aí pelo trampo seu também. A gente estava dando uma olhada lá. Pelo evento que vocês estavam juntos lá também em relação a participar. E por você também apoiar, né? A gente sabe que hoje você estava tendo um trampo agora na parte da tarde. E a gente falou assim, não, a gente muda o horário, não tem problema, mas traz ela também. Eu Vem pra peguei cá. ela vir, claro. É, Tem que verdade. apoiar tudo. Vem pra cá pra poder aproveitar. E sucesso aí, tanto pra você quanto pra ele. Pra Que nós vocês, todos. Amém. vocês pra sigam todos aí. O Evandro, obrigado pela parceria mais uma Vandrinho, vez. obrigado meu por ter vindo, você é o cara. Nós vai É dar um verdade. rolê Correu, depois. mas deu Não, certo. hoje vamos ter os copões. Não posso beber, eu tenho que voltar dirigindo. Verdade, verdade. Ai, meu Deus. Um abraço a todo mundo aí que ficou junto com a gente por aqui, de coração mesmo. Gabriel, cara, que Deus te abençoe muito, que você consiga realmente alcançar os seus objetivos aí, sucesso sempre. Aqui tem duas pessoas que te admiram demais, a galera que tá aqui acompanhando a rádio já tá todo mundo te seguindo também, já tá todo mundo junto Deus contigo. abençoe todos. E, cara, a gente ainda vai ouvir muito falar de você, eu tenho certeza disso, porque Nós vai talento estar junto, e o nós vai dom... estar junto. Amém. Amém. E talento e o dom é uma coisa que não é qualquer pessoa que recebe. E se Deus fez isso com você, com ela, o Evandro, a gente já acompanha os desenhos dele há muito tempo também. E sabe, né, quando você faz uma coisa com amor, né, de verdade, Com quando certeza. você faz com uma coisa assim, Acho. não, eu quero É fazer, verdade. o dinheiro é uma consequência, é o que eu falo em relação aqui ao que a gente está É vivendo, verdade, né? verdade. Aqui a gente pega primeiro o seguinte, a gente traz
um convidado com conteúdo, um convidado que é relevante, que tem aqui com certeza um bate-papo bem bacana, e se isso gerar alguma coisa, se isso lá na frente fizer, pô, show de bola, se não, vai ficar marcada essa entrevista aqui, e lá na frente a gente vai saber, no comecinho a gente trocou uma ideia com ele, e que você continue esse cara humilde e sensacional aí. Eu que agradeço, agradeço pela... Cara, você é igual, é recíproco totalmente. Igual o Inhonho. Ai, Ele mesmo se zoou, isso que é legal. Mas bom. Eu adoro isso aí. A gente mesmo se zoou. Lógico, tem que ser. Cara, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar. Puta estrutura da hora. Merecido demais. Filmix, né? Assinatura aqui, Filmix, é o casal ali, ó. Nossa, da hora. Obrigado a todos vocês. A que todos que top. participaram. Valeu, Hamilton. Valeu, Evandro. Obrigado, meu anjinho, por ter vindo comigo. E é isso, cara. Eu tô muito feliz de ter participado. Tava nervoso, né? Eu confesso. Sempre fico nervoso com essas coisas. Mas é sempre natural, assim, eu gosto muito disso, porque não é nada robótico, né? Sim, sim. Pergunta, resposta. Não, tem uma interação, eu gosto de surpresas, gosto de coisa inusitada que não tá no script, eu gosto disso. E esse é o meu segundo podcast presencial, então legal, significa muito pra mim, porque ir pra outra cidade, conhecer novas pessoas, uma pessoa maravilhosa igual você, que a Jaque e o Evandro intermediou. Então, é muito legal, cara. É muito bacana saber que existem pessoas maravilhosas, assim, que a gente pode conhecer, trocar trabalho, figurinha, dar risada e não ser algo, tipo, participei e vou embora e tchau. Não, a gente vai tomar uma cerveja, curtir o rolê, trocar uma ideia. É isso que eu gosto. Eu gosto de viver. Eu não gosto desse negócio de WhatsApp, ligação de vídeo. Eu gosto de viver, cara. É contato humano, trocar ideia, cuspir no outro. É muito legal. Eu gosto disso. Eu gosto de sabe, ver a pessoa, tocar no cabelo dela, fazer cuecão, sabe? Não gosto de... Assim, internet é necessário, mas prezem pelo rolê, né? Pelas pessoas. Físico. Mais físico, exatamente. Mais físico, menos... zap, né? Meu avô que fala que eu comecei a imitar ele. No zap, caralho! Ele faz aí. Beijo, vô e vó. Ó, os tesouros. Antes da gente fazer o encerramento aqui, para o pessoal que está acompanhando, né, que estava acompanhando aqui, André, eu já estava até esquecendo, né, pro pessoal que estava aqui no lado, sorteio. Que estava mandando aqui pra gente, que já estava organizando aqui o nosso sorteio, né? O pessoal que estava mandando pra gente, o José, cadê o nome aqui do rapaz que sumiu drasticamente aqui na minha vida? Eu tinha. Cadê você, José? Aqui, o José Reinaldo Silva, tá? José Reinaldo Silva tá faturando então o copo do Fernandão. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? Parabéns. E a gente vai estar enviando pra você aí, vai tá levando até você, tirando aquela foto bacana aí pra você. Obrigado a todo mundo que participou com a gente por aqui. A Ana Cláudia Xavier tá mandando aqui, Ana Cláudia Xavier Marques, foi show, obrigado Hamilton pela oportunidade. Obrigado, mamãezinha. O Zé Roberto também mandando querida. Um abraço aqui, falando que cada episódio tá o melhor. E antes Zé da Roberto gente... é meu tio? Não. Zé Roberto? Não, o outro aqui não, é o padeiro que queima rosca aqui, parece que é um... Putz! tá gente boa. Manda mandar um beijo pra minha mãe. Mamãezinha querida do meu coração, muito obrigado por me assistir, tá bom? E eu te amo muito, você e o papai. Beijo. Ó, aquela pergunta que não se quer calar. Ô, Ivan, você sabe fazer alguma imitação? Não? Faz aí. Mal imito eu, não consigo fazer ninguém. Nada? Então fala assim, ó. Oh, Harry, vai. Oh, Harry. Aí, tá vendo? Ele sabe fazer o regra. Ó, só pra gente encerrar então, dizer que é o seguinte, quinta-feira que vem, tá? Hoje a gente encerra o mês de setembro, agradecer a todo mundo que foi um mês bacana pra gente. Wake me up when September rains. Eu posso encerrar quando você acabar? Eu posso encerrar com Ted's All Folks aqui? Sim, vamos então fazer, tá bom, fazer o encerramento. Ó, dia 5, próxima quinta-feira, nós vamos ter a presença, então, do Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor. Ele está lançando um livro que é muito importante, falando sobre essa podridão aí, sobre a saúde, por que o dinheiro não chega, por que o SUS está desse jeito. Barbaridade. É um livro sensacional, tá? É o Parque dos Lobos. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o hospital também. E a partir do mês de outubro agora, que também já começa o Outubro Rosa, a gente vai estar fazendo uma parceria com o Hospital de Amor e a gente vai ter aqui no nosso rodapé também o
Pix para você poder ajudar o hospital com as suas doações, tá? Obrigado aí mais uma vez pela parceria, que Deus abençoe vocês. É na próxima quinta-feira. Como dia 12 na quinta-feira é feriado, né? Dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos antecipar o episódio para segunda-feira, dia 9. E vai ter a Tati Lopes, que é da Queijadinha da Tati, uma das maiores empreendedoras, uma das empresárias que mais cresce no ramo e principalmente aqui em Rio Preto. Ela vai estar contando a sua trajetória, é inspiração total, vai ser muito bacana, tá? No dia 19, na outra quinta-feira então, teremos o Davi Fernandes e o Gil Mota, que é da comunidade Metanoia, tá? Da Igreja Católica, o pessoal que faz um trabalho muito bacana de evangelização e vai estar contando com a gente aqui também um pouco da sua história. E pra gente fechar o mês, teremos a Bia Laskevich, que é mentora de marketing digital, que vende de verdade, é criadora também da BL Company Digital e já gerenciou mais de 14 milhões de anúncios online. Ela vai estar contando um pouco desse mundo pra gente no dia 26, beleza? Evandrão, obrigado, cara. Deus te abençoe mesmo pela parceria aí. Pelo carinho. Deus te abençoe. Meu irmão, sucesso. Pra nós. Sucesso. Muito obrigado. E pra gente encerrar, ele vai fazer aqui vamos dizer assim, fechar com chave de ouro as suas considerações finais. Com chaves de ouro? Desejar aqui também ao nosso querido André e também a Maria um bom descanso aí. Vai tirar uma semaninha de férias pra descansar. Obrigado, vocês André. merecem Obrigado, Maria. muito, muito, muito. Bora então, lá. É isso. Por hoje é só pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.